Fala, seus Maradona, tranquilidade! Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, Pimenta. Suave, mano? Tranquilidade, e você, Rafoca? Estou bem, graças a Deus, cara. É isso aí. Ali na nossa máquina do tempo, nosso Delore, nosso camarada Quirudão. Tudo bom, Quirudão? Salve, galera. Tranquilo aqui, mano. E empolgado aí, porque o episódio de hoje, ó, Nossa, vai dar bom. É pra caralho. Rafa, fala pra gente quem que é nosso convidado mais que especial de todos. Nosso convidado especial de hoje é o Fausto Oi. Seja muito bem-vindo, Fausto. Que é músico, atendente de restaurante vegano, já teve loja na galeria. Mano, o cara faz tudo. Homem de 1001 banda. Seja muito bem-vindo, Fausto. Poxa, muito obrigado mesmo pelo espaço, pelo convite. E vamos bater esse papo que vai ser demais. Vamos nessa, valeu. Eu agradeço aí pelo convite. Pelo convite não, por ter aceitado o convite. Por ter aceitado o convite de vir trocar uma ideia com a gente aí. Vamos dia nessa. chuvoso de São Paulo. Nossa. Tá embaçado, né? Só vou fazer um momento jabá aqui dos nossos apoiadores. A gente tem uma parceria com a Skol. Você que tá procurando suplementação, já toma. Quer trocar? Vai começar a treinar, não sabe o que tomar? Entra no site deles, nosso cupom também é o DONAMARA10. Qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo. Você tem instrumentos de corda, não sabe regular, não sabe o que fazer, tá precisando de um auxílio, entre em contato com ele, tem um contato dele aí também. A gente tem uma parceria também com Cerveja Azul, que é uma casa de música aqui Já de tocou São no Cerveja Paulo. Azul já? Muitas vezes. Demais. A gente tem uma parceria com eles aí, você que não sabe o que fazer no final de semana, um bar de música autoral, entra no Instagram deles ou no site, no www.cervejaazul.com, vai ter tudo que vai rolar aí na semana, no mês aí, só ficar ligado. E a gente tem uma parceria nova também agora com o Nando Vieira. Nando Vieira, ele que é barbeiro aí, corta cabelo também, atende a domicílio, geralmente ele atende na Zona Norte, mas ele cobre aí a Grande São Paulo também, só trocar uma ideia com ele, com certeza, agendar o horário, ele vai até você. E deixa o like no vídeo, compartilha, tem nosso QR Code também, gosta do nosso trampo, quiser dar um donate, é sempre de bom grado. Tem nosso canal de cortes também, né, Pimentinha? Isso, Rafoca, tem nosso canal de cortes aí do Namara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente vai deixar os melhores momentos desse nosso canal de cortes, do Namara Cortes Oficial. E é isso aí, Rafoca, manda bala, meu querido. É isso, cara. Fausto, já fui muito naquela sua loja lá na Avenida do Rock, já deixei muito dinheiro lá, comprei CD, camiseta. Eu lembro de um dia, até quando eu lembrei da loja, quando você vinha aqui, que eu tava rodando na galeria atrás do CD do Dead Fish, do Sirva-se. Não achava em porra nenhuma. Mano, todas as lojas não achava. Fui lá. Aí Que você demais. pegou pra mim. Aqui, ó. Porra, mano. Puta, que da hora, velho. É, eu comprei um boné do DFC lá. Que demais. Trabalhei lá por quase 18 anos, 17 anos e 5 meses. A loja, pra quem não sabe, não é minha. Eu saí de lá já tem um tempo, né? Aham. É do Ailton. O Ailton é... não sei nem como falar, uma das pessoas que tem uma importância na minha vida gigante, assim. Então, sempre falava pro meu patrão, ele, não coloca esse nome de patrão. Pô, foi muito tempo de convívio, ele tem a loja, ele faz show ainda, ele promove o Cool Metal Fest, já tem muitos anos. Só que ele é uma pessoa que fica mais ali nos bastidores, não aparece tanto, né? É o jeito dele. Mas a loja e o Ailton na minha vida tem uma importância gigante. Às vezes eu tinha que sair para ficar 2 semanas fora em turnê. Ele, vai lá, manda brasa, Pô, tá que tranquilo. E me proporcionou muitas coisas. Puta, que legal, cara. E, mano, eu te conheci muito na música, né? Eu já tive vários shows, bandas e tal. Como começou esse lance da música, cara? Tipo, desde moleque, assim, como que foi a... O que veio primeiro, o Corinthians ou a música? Poxa, eu acho que o Corinthians, porque tem umas fotos, deu muito menininho, assim, com a camisa do Corinthians. Essas fotos são na casa dos meus pais, eu preciso resgatá-las, inclusive. Porque minha família não foi tão musical, assim. Então, meu pai sempre gostou muito de futebol. Corintiano chato, assim, sabe? Nossa, reclamão. Eu até tinha medo quando ele ia no estádio de ser xingado, assim, porque ele sempre reclamava muito. Mas a música entrou na minha vida cedo também, porque criança, então, assiste programa de TV infantil, toca Trem da Alegria, Balão Mágico. Então, meu pai comprou os cassetes, né? A gente não tinha vitrola em casa. Tinha um aparelho de som que era um receiver com um toca-fitas de carro acoplado ali.
Então a gente escutava essas músicas e ele tinha poucas fitas que ele ouvia também. Ele tinha uma do ABBA, Simon & Garfunkel, Raul Seixas e Carmina Burana, que é música clássica. Então nós ouvíamos apenas essas coisas e quando sintonizava alguma coisa na rádio, assim. Então a gente ouvia sempre essas coisas. Simon & Garfunkel é o que eu mantenho gostando muito até hoje. Depois eu comprei todos os CDs, vinil. E o interesse mesmo, uma coisa que veio da gente, que sou eu e minha irmã mais velha, ela é 2 anos mais velha do que eu. Então ela começou a gostar de música pop, né? New Kids on the Block, essas coisas. Então a gente assistia muita coisa no Clip Trip, o que passava ali antes de ter a MTV mesmo, né? E aí quando veio a MTV foi uma virada de chave. A gente tentava gravar tudo que passava, tinha um videocassete em casa, gravar o clipe e gravar muita fita Isso, bom, quando eu era criança tinha esse tape deck lá, mas depois meu pai comprou um aparelho de som que tinha toca-disco, toca-CD e toca-fita. Então a gente gravava as coisas da rádio, porque comprar um CD era, assim, aniversário ou Natal, né? Então o primeiro CD eu tenho até hoje é o Use Your Illusion 1 do Guns N' Roses, que ele comprou o aparelho de som e esse CD, né? E esse CD tá lá em casa, meu, e dali começou muita coisa. A gente às vezes ia no mercado, vendia vinil lá. Eu lembro que quando a gente comprou o Bricks Are Heavy do L7 no Carrefour, o vinil ainda tem lá o selinho do Carrefour, assim, Nossa. sabe? Então eu não me esqueço disso. E minha irmã, ela se interessou por tocar. E a banda que me levou pro rock foi o Guns N' Roses, mas a banda que eu me tornei fã primeiro foi o Metallica. Então, eu e ela, né? E ela pirava no Cliff Burton, assim, e ela queria tocar baixo. Meu pai comprou primeiro um violão, depois no Natal a gente foi no Extinto Mapping comprar um contrabaixo para ela, um Giannini azul, né? Só que ela acabou não conseguindo se interessar tanto pelo instrumento, porque ela foi fazer aula com um professor que, meu, o método dele era valsa, e não tinha nada a ver com rock. Então ela deu uma desencanada, né? E aí depois eu peguei esses instrumentos e tentei aprender por mim mesmo, comprando revistinha em banca de jornal, né? E ligando o baixo no aparelho de som, até estraguei as caixas do aparelho de som, né? Mas meu sonho era ser baterista, assim, sabe? Então eu ficava batucando no sofá de casa com as tampas de panela, sabe? Mas o instrumento que tinha em casa eram os instrumentos da Fabiana, minha irmã, né? Que ela acabou não conseguindo levar para frente e eu fiquei persistindo ali até aprender algumas coisas. E, inevitavelmente, lá para 95, 96, no colégio, você começa a afunilar melhor os seus gostos. E tava muito em alta o Green Day, o Offspring, isso desde 94, mas eu ainda era um roqueiro muito de rádio. Mas aí você vê que você consegue tocar ali uma música do Green Day, do Offspring, Ramones passando na TV, na rádio. E aí eu formei minha primeira banda em 96, né? Os Espoletões, já uma banda de punk rock. E aí veio tudo isso até hoje do punk, do hardcore, da música underground, assim, desse cenário, né? Então aí você já começou já usando o baixo da sua irmã já. Comecei usando... Nesses ensaios, não. Eu tive que vender o baixo da minha irmã porque tava muito ruim de grana lá em casa. E aí, pra pegar ônibus pra ir pra escola, meu. A gente vendeu o baixo pra usar, pra pegar a condução, assim, sabe? E aí, em 96, eu ganho uma guitarra. Quando eu montei os Espoletões, eu não tinha instrumento nenhum. Eu tinha esse violão em casa, que o violão ficou. E aí tirava as músicas no violão. E quando eu toquei a guitarra pela primeira vez, com pedal de distorção, foi tipo mágico. Falei, caralho, é o som do rock and roll, né? Incrível. Você faz assim. aquele bicorde assim. Nossa, total. Porque em casa você tá lá, blém, blém, assim, né? E a guitarra sem distorção também, mas quando vem a guitarra com o pedal, ele era um Boss laranjinha, assim. Foi o segundo ensaio dos Espoletões, que era do pai do baterista, né? Ele tinha guitarra, tinha o baixo, tinha ali os instrumentos, né? No primeiro ensaio eu toquei o baixo, tava com as cordas horríveis, assim.
E no segundo ensaio eu já toquei a guitarra. E o outro amigo, o Jader, tocou o baixo. E o André, que era o filho dessa pessoa que tinha todos os instrumentos, bateria. A gente forma uns espoletões ali, tocando uns Ramones, né? Aí começou com cover, né? Começou com cover, mas já no segundo ou terceiro ensaio a gente fez uma música de 3 acordes mesmo, bem básica, assim, sabe? Lá, sol, fá, sol, lá. O refrão era sol, lá e fá. Tipo, eu sei tocar essa música até hoje porque é a primeira música que eu participei compondo na minha vida, cara. É inesquecível isso, E né? deu pra rodar bastante com os poletões? Nós Bastante fizemos shows, hein? 2 fitas demo, bem rústicas, assim, de chegar no estúdio com um microfone ambiente, né? Captar tudo de uma vez. Nossa, horrível. O cara dava o rec e saía da sala. Mas lançamos essa fita demo. Vendia nos shows. A gente começou a tocar Vila Rock, Torre do Dr. Zero. Caramba. Tinha um outro lugar ali na Vila Madalena que agora me fugiu o nome. Que droga. Já falei desse lugar várias vezes, mas tudo bem. Não, tudo bem. E começamos a conhecer um circuito de bandas ali da Zona Sul, do pessoal do Jabaquara e depois da galera da Saúde ali. Então tinham várias bandas que eram o Subdivision, o E-Noise, o SLM, o Diabolique, o Dirt Shoes, que eram as bandas ali da Zona Sul, e o Chutamontes também, que era ali do Jabaquara. Então a gente começou a fazer show, pegava ônibus, ia fazer campeonato de Dirt Jump, de bicicleta. Depois a gente conseguiu tocar nesses lugares, conseguimos tocar no Hangar 110. Os Espoletões legal. participam da primeira coletânea, talvez única, do Esquema 110, que é um CD duplo. Dali saíram tantas pessoas que continuaram na música, eram tudo de bandas menores, mas o Espoletões tocou abriu pro Lagwagon no Hangar, porque a gente ganhou uma edição do... Caralho. Foi Lagwagon e Bum Bum Kid. Uhum. Eu tirei umas fotos com uma câmera analógica, assim, dos shows, eu tenho até hoje lá. O E-Noise tocou com o Gritando HC. A gente se conectou muito também com uma galera de Guarulhos, nesses shows do Hangar, depois marcando os nossos shows nos lugares menores. Então, deu para conhecer bastante coisa, assim. Comecei a mandar fita por carta, comprar fita por carta, CD demo por carta. Nessa época, eu estava conversando com o Crildo ali fora sobre o Fist, conheci o Nick. Um tempo depois ele lança a coletânea de 30 segundos lá. Ele até chegou a chamar os Poletões, mas a gente não conseguiu compor uma música e mandar para ele, assim. Sim. Mas foi uma época seminal para mim, que me levou a conhecer muito mais coisa, a verdurada, a cena Stray Edge, o vegetarianismo, o veganismo. E dali eu formo uma outra banda que era o Low Battery e um pouquinho depois o Good Intentions, que é uma banda que eu tive, uma banda Straight Edge. Ela acabou no ano passado, ela durou 25 anos, né? A gente formou em 99. Eu lembro dessa banda. Então tem essa trajetória até chegar nesse começo dos anos 2000, que foi uma caminhada muito legal, sabe? De trocar e comprar fanzine, de conhecer o vegetarianismo, o veganismo e ampliar várias coisas, assim, né? E isso tudo acabou me levando pro Dance of Days. Ô, Fausto, deixa eu te perguntar, o que te atraiu no movimento Stray Edge, mano? Assim, que te fez querer fazer parte? Olha só, quando eu conheci o punk, o hardcore, e caí mais de cabeça, formando minha primeira banda ali em 96. Nessa época, inclusive, passava muito clipe de Here We Go, do Shelter, na MTV, tocava na rádio. Aquele som me cativou muito. Quando eu peguei o CD Mantra e fui pesquisar um pouco, eu via que aquelas pessoas eram vegetarianas e que elas não consumiam nenhum tipo de droga. E aí eu via o punk rock, até indo em alguns shows, que tinha uma coisa, de certa forma, um pouco que eu achava destrutiva pra minha pessoa. Que a minha galera ficar bem louca, beber pra caramba. Porque eu curtia aquele som e associava que você tinha que ficar... Tinha que beber, tinha que fumar, tinha que usar várias coisas.
Aquele lema, né? Sexo, drogas, rock and roll, né? E assim, aquilo nunca. Eu não me via naquilo. Uhum. E quando eu descobri e conheci o Stray Edge, via que tinha uma galera do hardcore que, não usava drogas e, era vegetariana, vegana. Daí eu me interessei pelo vegetarianismo e pelo veganismo, né? Então foi essa coisa de ter essa galera que curtia aquele tipo de som, que tinha uma mensagem que quando eu conheci também o punk, pra mim, era muito da mensagem ali, né? Que tinha uma mensagem que eu me identifico até hoje, e que não usava nenhum tipo de droga, não fumava, não bebia. E aí, isso me atraiu muito pro Stray Edge. É, porque eu também imagino ali na época ali, todo mundo muito doido e você assim, mó de boa assim, e tipo, meio que caramba, né? Às vezes deve ter pensado, cara, o que eu tô fazendo aqui, né, mano? Um monte de gente doida. Apesar de eu ter montado minha primeira banda com 16 anos, a galera já bebia, passava na frente da escola a galera fumando, sabe? Mesmo sendo menor de idade, a gente tá ligado nisso, sabe? Sim. E eu via que aquilo não era pra mim. E eu nunca também quis julgar as pessoas se elas optam pela vida, fumar, beber, respeitando o meu espaço, eu vou respeitar. Isso nunca foi uma parede pra mim, sabe? Porque uma época o Stray Edge foi muito ligado a tipo, pô, os caras são preconceituosos, querem andar com o Stray Edge, né? Não é isso, sabe? Pra mim é uma escolha pessoal. Eu me sinto bem assim. Se você me respeitar dessa forma, eu vou te respeitar pelas suas escolhas assim, entendeu? Então, eu sempre levei dessa forma. Mas já rolou algum tipo de preconceito já? Já. De falar, pô, esses caras. Teve o lance assim. Me tornei vegetariano e depois vegan em 98, então eu via principalmente para outras pessoas, assim. Minha família sempre respeitou minha escolha, mas tipo, caramba, né? Não come carne, o que é isso, né? Não vai beber, né? Ainda mais naquela época que não tinha muita informação sobre isso, né? Justamente, você parece um ET ali, sabe? Então teve sim. Já tive, inclusive, preconceito da galera Stray Edge, porque um dia eu tava tocando com o Good Intentions na Verdurada, outro dia eu tava tocando com o Dance of Days, que por um momento foi levado como uma banda de traidores, digamos assim, sabe? Porque era um pessoal que não andava mais com aquela galera Stray Edge que organizava a Verdurada. A Nenê mesmo já tinha deixado de ser Stray Edge. E então parece que toca com caído. Eu nunca gostei desse termo. E toca no Good Intentions, isso é um absurdo. Existia um fórum Stray Edge que eu não participava, mas às vezes a pessoa, pô, falaram o teu nome lá, sabe? Então rolou de alguns lados, mas isso também nunca me abalou, assim, porque eu acho que eu tenho que ser verdadeiro primeiro comigo mesmo, e se eu vivo daquela forma, é porque me faz bem, entendeu? Se um dia eu tô viajando com uma banda, a gente vai lá dividir a van por 14 horas, a galera vai estar fumando maconha a viagem inteira, sabe? Vou estar meio passando mal, mas, pô, é isso, é a vibe dos caras, eu não tô fumando, sabe? Tipo, mas isso já aconteceu algumas vezes com algumas bandas, assim, que a gente viajou, bandas de grandes amigos, assim, foi com o Blind Pigs, né? Uma vez a gente foi pro sul, mano, os caras fumavam muito, assim, né? Acho que pode falar isso, não tem problema, né? Abraço, Henrique, fez aniversário por esses dias aí, você é foda. Pô, e como rolou o convite pra você entrar no Dance of Days na época, assim? Certo. Teve um show em Carapicuíba. Sick Terror e Good Intentions. Você lembra o ano? Não lembro o ano, mas dá pra descobrir, talvez, por um fato triste. Nesse mesmo dia desse show, era a missa do Donald, do Gritando HC. Então foi 2001. Acho que sim. É que já faz um tempinho também, né? Então, eu me lembro muito bem, porque uma galera colou no show depois que foi nesse evento. Nós fomos de trem lá pra Carapicuíba e a Nenê entrevistou a banda pro Zine Antimídia. Já encontrava a galera, assim. Já trabalhava na Galeria do Rock.
já conheci o Dance of Days, já vendi os CDs lá na loja, era super baratinho, era no envelope de papel, assim. O do Sick Terror era muito barato também, era R$5, se eu não me engano. E a gente se aproximou. Passar algum tempo, o Júnior, que era o baixista, que gravou A História Não Tem Fim, né? Com o primeiro disco Sim. em português, e o Split Bike e o Split com o Dominatrix. Ele acaba saindo da banda e me chamam. E por curiosidade, o Júnior era a pessoa mais próxima de mim na banda. Porque o Júnior e o Júlio, que era o baterista na época, eles tocaram numa banda chamada 360 Degraus, da galera da Zona Leste, e nós tocamos juntos no Hangar 110, Espoletões e 360 Degraus. Nós nos conhecemos ali, Sim. né? Então, eu acabo entrando no lugar dele e eu fico pouco tempo, faço parte da turnê de História Não Tem Fim. A gente começa a compor umas músicas do Coração de Troia, só que tava muito difícil de eu conciliar a faculdade com a rotina já grande de shows do Dance of Days. Só pra um parênteses, aquele timbre de baixo que o Júlio gravou no História Não Tem Fim é muito foda, É né? Onde muito- ele arrumou aquela porra daquele timbre, mano? Então, um Sempre que eu dia escuto, eu falo, caralho, eu queria mano, conversar como com ele tirou sobre aquele isso, som, sabe? mano? Meu, Bom pra caralho. eu tenho uma pira. Eu não sei nem se eu tô nessa posição, mas eu nunca falei isso pra ninguém. Aham. De um dia ter um bate-papo com todas as pessoas que tocaram baixo no Dance of Days, sabe? Pode crer. Porque já são muitas pessoas, Uhum. mas eu acho que cada pessoa ali deu uma contribuição muito massa pra banda. Sim. Desde o Fernando Sanches, que gravou o Six First Hits, sabe? Até Sim. o Dude, que tá tocando agora, que eu conheço há muitos anos, assim, sabe? Então acho que seria um papo muito massa de saber essa história, né? Aham. Eu acho que é legal. Pô, então você já tocou no Dance antes do Coração de Troia? É, Caralho, isso aí eu não sabia. o primeiro disco que eu gravo é o Valsa de Águas Vivas. E Isso eu lembro. Eu te conheci ali, que quando eu vi você no Dance foi Tá. no Val. Foi Já antes tenho- do Val. Antes do Tá. Valsas, né? Que você já Poxa. tava tocando, né? é. Ali eu já te conheci meio nessa época, Eu- assim. Você não gravou o Coração de Troia? Não, Não. o Mi do Glória. Amiga, Ah, é verdade, o É. gravou. Então, eles me chamaram por quê? Vamos chamar o Japinha do Good Intentions, porque na época todo mundo era Stray Edge, e ele é Stray Edge, Ah. acharam o cara é gente boa, ele toca guitarra, ele vai desenrolar no baixo. Meu primeiro ensaio foi no Estúdio Rocha, que é o estúdio do Fernando Sanches. Sim. Até hoje eu faço isso. Eu escuto a música, eu anoto num caderninho as notas. Eu faço isso até hoje nas composições com o Zander. Eu tô fazendo isso nesse exato momento na minha vida, assim, sabe? Uhum. Então, anotei tudo. Cheguei com um caderninho lá no ensaio, sabe? Tocando as músicas do Six First Hits do História Não Tem Fim. E aí já começou uma coisa muito doida. Já falaram, ó, Fausto, o primeiro show é em Balneário Camboriú, no Festival Nacional de Música Independente que rolava lá em Camboriú. Uhum. E já ia ser com o CPM 22, Reitinho. Falei, caralho, ferrou. Marcaram um show um dia antes num lugar chamado Juke Joint, que ficava na região da Augusta. Falei, caneca. Esse lugar já acabou faz bastante tempo. A gente sai desse show, pega um ônibus, com um monte de gente fumando maconha. Eu e o Cello passando mal ali. Tinha uma revista chamada Hard Mag, que era muito massa também, uma revista independente. Foi essa galera da revista, várias bandas, e foi muito massa. E falaram, você vai dar autógrafo. Eu falei, não é possível. Chegou lá, acabou o show, galera vindo pra dar autógrafo. Já era um pouco difícil ter máquina fotográfica. Algumas pessoas tinham um Sim. Cybershot, assim, sabe? Sim. Eu comprei a minha um tempo depois, assim, Mas tá sabe? bem no comecinho, né, dessa... Então, isso foi em 2002, sabe? Então, era autógrafo, era comprar uma camiseta, sabe? Eu, caramba, o que é isso, né? E aí, eu tinha aula de sábado na faculdade, porque eu estudava à noite, tinha aula de sábado. Um dia eu tive que, sair no meio da aula pra ir no estúdio da TV Cultura pra gente gravar um programa que passava na TV Cultura à noite, ao vivo, assim. Eu saí da faculdade, na FATEC Tiradentes, fui até a Estação Armênia, a gravação foi no Hangar 110. Então eu andei uma estação e gravamos, passou ao vivo. Foi muito foda isso aí. Pode falar palavrão aqui? Pô, Pode ser. nem fudendo, Fausto. não pode. Porra, Falso, aí você fudeu nós, hein? E aí eu acabei saindo porque, eu precisava me formar, Uhum. tava muito puxado. Na sequência, entre o Mi, já tinha umas 3 músicas do Coração de Você já Troia. conhecia o Mia antes, já? Já, quando ele Você tocava no conheceu ele? Milidux, ele ia na galeria, assim, né?
Já o Milidux acho que já viajou também em algum rolê que eu toquei com o Dance. E o Mi era muito fã do Dance. E ele tinha uma câmera VHS gigante, assim. Tem um show no YouTube que é uma filmagem dele com essa câmera. Caralho. Teve uma coletânea que vinha numa caixinha como se fosse uma caixinha de pizza. E aí teve um lançamento no Hangar e ele tava lá filmando esse show. E tem uma das filmagens mais antigas que eu tenho tocando com o Dance of Days, assim, sabe? Muito Pô, vou doido. procurar ela depois, mano. É bem massa. Então ele acompanhava bem a banda. E aí ele acabou, assim que eu saí, ele entrou na banda. E aí ele grava o Coração de Troia. Aí, um tempo depois, ele já monta o Glória. E o Glória, desde o começo a galera curtiu muito. Ele acaba saindo do Dance. Quem entra é o Fábio Pinhal, de Mogi das Cruzes. Ele não grava nada com o Dance of Days. Mas assim que eu volto pra banda, no lugar dele, porque ele é, até hoje, gerente do Banco do Brasil. Então ele tem um cargo de gerência muito importante na instituição. Eu encontrei com ele recentemente, que nós tocamos em Mogi das Cruzes com a banda nova dele. O Ouse Morrer, que é a banda que eu toco também, tocamos lá com ele. E aí, ele não poderia fazer uma turnê no Nordeste. Aí me chama para fazer essa turnê. Só que ia ser bem difícil dele continuar. Aí me convidam novamente para voltar para a banda. O Cello, inclusive, foi contra eu voltar para a banda, porque ele achou que eu ia sair na sequência por pressão da galera Stray da Verdurada. E isso nunca aconteceu. E eu fiquei um tempão. Voltei em 2003 e fiquei até 2015. E quando eu voltei, tinha umas poucas demos do que seria o Valsa de Águas Vivas. Eu conheço essas músicas ali, a gente compõe novas músicas, eu altero a maioria das linhas, mas o Fábio participou do processo criativo de algumas músicas do Valsa de Águas Vivas, então ele tem essa importância muito grande na banda. Sim. E aí eu gravo o Valsa de Águas Vivas em 2004. Como que foi pro processo de composição ali, de gravação? Foi gravado no Rocha também, né? Foi minha primeira gravação com a banda. Foi demais, porque o estúdio ali, tava à nossa disposição. Eu gravei com um baixo que não era meu. Eu não tinha um baixo. Eu tocava os shows com baixo emprestado do Marcelo Verardi, que era o guitarrista da banda. Sim. E eu toquei com o Rickenbacker, do Fábio do Vale, que era o baixista do Sick Terror. Ele me emprestou o baixo. Aquele baixo que tinha meio que um chifre, era meio foda, eu achava meio diferente. É um baixo bonitaço. O Juninho, que toca no Ratos de Porão, ele tem um baixo desse, né? E aí é um baixo incrível. E eu toquei pela primeira vez com esse baixo na gravação. Ele é um baixo que tem um braço mais gordo, tem um canto reto aqui, mas tem um baita som. E quando você tem uma banda nessa época, ensaia num estúdio não muito bom, você não se escuta direito. Então o Júlio, que era o baterista, muitas coisas ele não ouvia o que eu tocava no estúdio. Porque a gente gravava algumas demos nesse mesmo esquema, meio ao vivão, assim, sem conseguir escutar direito. Então ele escutou o que eu fazia na gravação. E como foi o meu primeiro disco com a banda, participei de algumas ideias para composição e principalmente das linhas de baixo, mas de chegar com alguma ideia de música assim inteira ainda não. Mas assim, eu vou colocar o baixo aqui. E parecia que eu queria mostrar um serviço ali. Todas as músicas eu quis trabalhar bem o baixo, né? Então foi um processo que para mim é muito marcante, porque esse disco me coloca no mapa como baixista, assim, sabe? E as pessoas me associam muito, principalmente a música Valsa de Águas Vivas, que tem uma linha bem... Aquela que bem você fez o cara. vídeo lá, que era ré lá e... Isso aí, né? Esses dias eu mas fui no deu uma Fala diferença danada se você falando dessa parada, né? É Assim, muito pô, era só assim, doido. só... Eu falei, deixa eu fazer uma linha aqui em cima. E ficou sensacional. E é a marca da música, né? É a marca da música e virou meio que uma coisa muito associada à minha pessoa. Então, sou muito feliz por conta disso. E a banda ali acaba atingindo muito mais gente. Tem reportagem na MTV com o Badawi entrevistando. Participação do Badawi no disco. Da Fernanda Takai, do Patofu, que é gigante, assim, sabe? Do Henrique do Blind Pigs, a gente tocava muito com o Blind Pigs, né?
Pode crer. E teve do Jair Naves também, do Ludovic. Então é um disco muito marcante para mim, foi marcante para muita gente. Confesso que tive um pouco de receio, porque vinha do Coração de Troia, que é um disco pesado, e de repente o Valsa de Águas Vivas tem umas músicas mais tortas, mas tem muitas músicas que são mais pops, sabe? A Deus Sofia mesmo, sabe? Sim. Então, mas isso levou a banda para muito mais gente. Então a gente começou a tocar muito, as pessoas começaram a pagar cachê, então a gente começou a receber, conseguia alugar uma van para viajar, Sim. conseguimos levar equipamento. Vocês mudaram de patamar, né? Foi. Você falou do Júlio. Ele gravou. O Júlio grava o disco, Mentira ele não, que o Júlio ele não gravou, faz porque ator. Pra mim tinha sido o Samuel? Samuel Rato, Então, né? O Samuel Pra mim, ele que tinha gravado esse CD, velho. O Júlio grava, o Samuel tava lá, o Samuel era hold da banda. Eu lembro disso. O Samuel tocou no contraponto com o Fábio, que foi o baixista do Dance por esse breve momento antes de eu voltar pra banda. Sim, E no River Boys, uma outra banda muito importante de Mogi das Cruzes. pode crer. E aí, foi uma escolha natural. Assim que o Júlio sai, o Samuel, que já tava com a gente, tocar na banda. Eu acho que o Júlio faz, no máximo, um show, talvez o show de lançamento no Hangar 110, e o Samuel faz toda a turnê. Tanto é que a gente vai pro Sul, logo na sequência, e o Samuel já grava programa de TV. Então o Samuel é muito associado ao Voz de Águas Vivas, porque Sim. ele fez toda a turnê. As fotos do álbum, tá o Samuel, provavelmente. Eu não vou lembrar agora. Tem Ah, duas boa. capas. A primeira capa tem o Júlio, Hum, foi uma tiragem, e depois, como do Samuel entra, a gente faz nós fazemos uma nova capa, sim. e aí, realmente, todas as tiragens depois é com Samuel. Então, os CDs que circularam mais é com Samuel. Essa da primeira capa ficou mais entendi. rara. Foram 1000 cópias. uma quantidade menor, e com Samuel, nossa, muitas cópias, assim, sabe? Então, ele é muito associado a isso. O Fausto, te perguntar. Ali no ensaio, quando vocês estavam preparando o disco, compondo ali, gravando, você imaginou que aquele disco ia dar um boom? Porque, assim, na minha opinião, um dos maiores discos do Dance ali. Olha- Assim, você gravando ali, você imaginava que ia dar aquele boom todo? Não, de forma alguma, mas só pelo fato de a gente ter conseguido a participação dessas pessoas, eu imaginei que a banda atingiria mais gente, mas não do jeito que foi. Tocou música no 89, na Brasil 2000, que hoje é uma rádio extinta, mas era uma rádio de rock, que deu muito espaço pra gente, sabe? Então, eu não imaginava, porque nós lançamos inicialmente 3 músicas na internet. Agora eu não me recordo se foi no mp3.com ou se já era no Trama Virtual. Mas nós fomos tocar em BH, com o disco recém-lançado. O disco físico não tinha chegado lá. A gente levava os discos para vender nos shows e para deixar com alguns lojistas. Quando nós tocamos essas músicas, a galera cantando em peso. Já era Deus Sofia, o pessoal cantando. Meu, que música com Fernanda Takai. E aquilo eu pensei, ferrou. Eu acho que a gente vai passar por um outro degrau, assim, de Sim. certa forma. E shows grandes começaram a vir, assim, sabe? Eu fui num show do Dance em 2004. Cara, não dava pra andar lá dentro. Caramba. Quando tinha pista de skate ainda, né? Nossa, sim! Quando a Nenê veio aqui, eu falei com ela, falei, não dava pra andar. Tipo assim, a gente tava do lado do palco, assim, lá da pista de skate, assim, um calor do caralho, assim, pô, preciso comprar água. Tinha que atravessar aquele mutuê de gente pra ir comprar água, pra depois pra voltar pro lugar. Eu acho que é ali que eu falei assim, nossa, mano, o Dance é gigante aqui, tipo. Existia um limite de pessoas nas casas. Mas antes de dar o problema lá em Santa Maria, da Boate Kiss, sempre se colocava mais gente do que cabia. Com certeza. Então, nessa época aí, pô, a capacidade do hangar hoje em dia são 670 pessoas. Eu já tive lá com 1.200 pessoas. gente. Nossa. Sabe? Todo mundo espremido. várias Uma vezes, energia várias também vezes. Tinha indescritível, como, né? sabe? Era foda também, cara. Já pulando alguns anos pra frente, teve um show que a gente chamou de Maratona. Que a gente tocou todos os discos na íntegra do Dance of Days Caraca. naquele dia. Meu, sério, tinha mais de 1.000 pessoas dentro e mais de 1.000 pessoas fora querendo ingresso, empurrando a porta.
deu trânsito na Avenida Tiradentes, porque quem queria entrar na Rodolfo Miranda não conseguia, porque estava tomada por pessoas. Uhum. Isso é um marco na minha vida, sabe? É uma Caralho, coisa foda, inexplicável. Mas em 2004, então, a gente já conseguiu atingir essa galera. E 2005, 20 anos atrás, eu acho que a gente atinge um auge que seria dessa turnê, conseguindo tocar em festivais onde muitas vezes o Dead Fish fechava, mas teve um festival em Osasco que o Dance of Days fechou e tava lotado, entendeu? Que era, o Dead Fish já era uma banda que já tava, num patamar e continua bem acima. Mas, Fausto, ali pra gente, ali, a gente que ficava ali vendo vocês tocar, a mesma galera que gostava de Dead Fish era a mesma galera que gostava de Dance. Era né? um ou outro que não gostava de uma outra, mas Aham. assim, a maioria ali era o mesmo público. Eu acho que teve esse momento, sim, sabe? Foi muito doido. E nós fizemos um show icônico em 2005 no KVA. O Cello já contou em algumas entrevistas que ele deu, assim, porque ele ajudou a organizar aquele show, que foi o SP Pro HC. Sim, lembro desse. Foi incrível, assim. Até hoje eu vejo aquilo e não acredito, sabe? Tem uns vídeos, assim, no YouTube. É muito doido, sabe? E a gente faz essa turnê. O Voz de Águas Vivas sai no começo de 2004 e nós começamos a compor em 2005 o Lírios aos Anjos, que está completando 20 anos nesse ano. A gente lança ele no final de 2005, né? Então foram quase 2004 e quase 2005 inteiro nessa turnê do Valsa, né? Então foi muito intenso. A gente viajando para praticamente o país inteiro, sabe? Então atingimos muita gente mesmo. Prensava o CD, a gente levava caixas. Os lojistas compravam todos, a gente vendia um pouco no show e depois, a galera comprava, sei lá, 200 CDs, entendeu? E depois pedia para mandar pelo correio mais, porque tinha acabado. Internet não era tão forte assim, a pessoa comprava o CD, botava lá no aparelho, né? Sim. Acho que já tinha um lance do trama virtual que dava pra você baixar as músicas, mas a galera mesmo na época, eles queriam ter o CD. Isso mesmo. O trama era legal para conhecer, tanto é que depois o Dance ganha dinheiro no download remunerado ali, né? Mas a venda de CD era bem forte, né? E aí, 2005 foi um ano bem importante pra mim, porque quando a gente tá ali na turnê do Valsa e pensando em compor um novo disco, eu me senti mais à vontade de chegar com composições, não só de fazer o baixo, de chegar com alguma ideia na guitarra, alguma ideia pra palpitar no vocal, não na letra. Mais linha de melodia, assim. Mostrar alguma referência. Então, eu começo a chegar com ideias mesmo, assim. Então, começo a ter as minhas primeiras composições, sabe? O disco já abre com uma composição minha e letra da Nenê, e o nome do disco é de uma composição minha, lógico, com a ajuda de todo mundo ali. Mas foi um período também que eu não sei, acabou que eu assumi uma parte dessas composições, Cello também. Nenê, se eu não me engano, tem 2 músicas que chegam com a ideia assim mais pronta, todas as letras dela, né? E é um disco que ele soa pesado, assim, sabe? É uma marca no Dance of Days de um peso emocional ali. Tanto é que as fotos são feitas num cemitério, tem uma influência mais de música dos anos 80. Já tinha um pouquinho no Valsa de Águas Vivas, mas ela se intensifica. A galera tava indo para umas baladas góticas mesmo, assim, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo tem muita coisa ali de bandas que a gente escutava muito naquele primeiro período do emo 2000. Então eu chego com uma influência de Dashboard Confessional, Thursday, Taking Back Sunday, muita coisa de AFI, só que também muita coisa de New Order, Bauhaus, Sisters of Mercy também, coisa que a galera vinha com as ideias góticas, e tinha uma coisa do Screamo rolando também. Eu tava escutando o disco hoje, após muitos anos, e tem algumas coisas que eu acho que são datadas mesmo, porque era uma coisa do momento ali. Tem uns gritos que
eu mesmo sugeri na época pra colocar, que ficou ali por conta do Screamo, sabe? Sim. Que a gente acabou também influenciando bandas daqui com essa parte do emo, sabe? Sim. Mesmo o emo mais melódico, o emo mais gritado, a parte de composição poética de letras, assim. Então, eu tenho também, como o Valsa me colocou como baixista, eu acho que o Lírios aos Anjos me coloca como eu posso ajudar a compor para essa banda. Então, eu tenho um carinho muito especial também, e lembrar que ele vai completar 20 anos em poucos meses, assim, Sim. é muito importante, sabe? Porque esse tempo passa, se você olha e fala, não é 1 ano, não é 2 anos, não são 10 anos. Pô, 20 anos que você participou de uma parada, é para se celebrar também, Com né? certeza. Então, eu tenho um carinho muito grande. E nesse mesmo ano, eu como guitarrista gravei um disco que foi desafiador para mim, que foi o primeiro disco do Eu Serei a Hiena, que é uma banda instrumental. Nesse disco e no segundo que a gente gravou, tem participações de vozes. Nesse primeiro disco tem Farofa, Garage Fuzz, Rodrigo Lima, Dead Fish, é o Necro do Bumbum Kid Fan People. Meu, eu tenho uma música gravada com esses 3 caras que são tão importantes. Sim, foda, né? Meu, hoje em dia eu tô com 44 anos, daqui a alguns meses eu tenho 45. Mas eu olho para 20 anos atrás, eu tinha 24 anos e eu penso, eu lembro quando eu comprei o meu primeiro Sirva-se na galeria, que você já E comprou. eu também. É, Por isso que tivemos você é essa marcante. conversa em off. Mas no dia que eu comprei meu Sirva-se, eu comprei o primeiro disco do Noção de Nada, Pode crer. Pode sabe? Pô, anos depois o Rodrigo gravou uma música com uma banda que eu toco. Anos depois eu toco com o Bill, que era do Noção de Nada. Meu, eu era o moleque ali de Americanópolis, entre Jabaquara e Diadema, que escrevia carta, tinha minha fita demo tosca, sabe? Sim. Que me conectei com os meninos da Zona Leste, que eu conheci depois e toquei junto no Dance of Days. Meu, que vida muito doida, sabe? Foda. Cara, eu me emociono de lembrar disso, porque Sim. às vezes você tá ali no seu bairro, você acha que, beleza, o punk e o hardcore sempre fica uma coisa horizontal, mas você não imagina que você vai conhecer essa pessoa, vai chamar de amigo, você vai dormir no mesmo quarto que ela, num rolê, assim, sabe? Sim. Porra, é muito doido isso. Então, eu gravei com Eu Serei a Hiena essas músicas. A gente ia gravar uma demo, porque todo mundo muito ocupado. Ah, vamos gravar essa demo aqui. A ideia do Eu Serei a Hiena era ter um vocalista. Nunca achamos, vamos fazer instrumental. Aí quando as músicas estavam ali, vamos mandar pra ver se essas pessoas se interessam pra cantar. Se interessaram, escreveram a lista, desculpa, a letra, gravaram. E ia ser só um registro daquela época. Minha, do Nino, do Bebaço e do Juninho. O Ailton falou, eu quero lançar isso em CD. E aí ele lança o CD do Eu Serei a Hiena. E a gente começa a fazer um monte de show. Isso dá uma animada. Em 2007 a gente grava o segundo disco, sabe? Então é muito massa. Mas todo mundo sempre ocupado. O Nino e o Juninho tocavam no Descarga, no Inimigo. O Nino era road do Ratos. O Juninho entrou pro Ratos de Porão. Sim. Pô, muito doido. Mas 20 anos depois eu tô aqui celebrando e lembrando desses 2 momentos muito importantes pra mim, assim. Caralho, que foda. Deixa eu te perguntar, Fausto, e como que tava a vibe da banda ali com o lance no caso do Dance, né? Ali no Valsas, quando ele é lançado, quando começa daquele puta hype. Como que tava ali a vibe? Mudou alguma coisa? Foi a mesma coisa? Porque vocês começaram a fazer show pra caralho, que nem você falou, porra. Começaram a ganhar dinheiro. Começou a rolar uma turnê e tal. Você sentiu que mudou ali? Como que tava a vibe da banda na época? É engraçado que ganhar dinheiro, às vezes parece, a galera vai viver da música. Não. Não, ganhar dinheiro no sentido de É. os caras vão começar a te pagar pra você Meu, tocar. É, justamente. Porque muitas bandas. Eu tinha o Dance, mas várias bandas também, que eu só gastava dinheiro. Então eu ganhava um cachê com o Dance. Mas não era uma coisa que eu dava pra me manter. Eu continuei trabalhando na loja. Sim. Pô, saía da loja, ia tocar. Voltava. Mas como o Valsa coloca a banda num mapa muito maior, algumas coisas mudam também. Nesse primeiro semestre de 2004, o Marcelo Verardi e a Nenê viajam para a Europa com o Sick Terror, né? E aí voltam e a gente começa a turnê. E foi muito doido, assim, porque até ali todo mundo na banda era Stray Edge.
o Júlio sai, né? Entra o Samuel, mas quando eles voltam, eles não eram mais Stray Reds. Eles ficaram com medo de me contar. Pode crer. E aí o Marcelo, eu lembro que ele me contou num show de Curitiba, porque sempre tava na banquinha vendendo camiseta, eu e ele. A gente não tinha uma pessoa, não tinha uma equipe assim. A gente, era vendedor de camiseta na galeria e ele estampava as camisetas do Dance. Então, era muito natural que estivéssemos nós lá. Sim. E ele falou, Fausto, preciso te contar uma coisa, a gente desencanou do Stray Edge, já tem algum tempo, a gente ficou com medo de te contar, com medo de você sair da banda. Falei, não, o importante é vocês estarem bem felizes com vocês, né? Então tem essa primeira mudança e de a banda não ser mais uma banda formada por... porque o Samuel entra também, ele nunca foi Stray Edge, né? A gente começa a tocar então, em muitos lugares. Teve essa mudança pessoal, teve essa coisa da banda crescer. Eu me cobro um pouco pelo Lírios aos Anjos, porque é muito difícil você gravar o que eu considero o disco talvez mais famoso da banda, e o que vem depois, as pessoas sempre vão comparar, né? Então... Acho que não tanto. No caso, eu vendo como de fora, como um fã. Porque já tinham vários CDs gravados, né? Sim, já tinha a História Não Tem Fim, que é icônico. Sim. Já tinha o Coração de Troy também, que... Aí já veio Valsa já regaçando. Eu, lado de fora, eu posso te falar que a gente não rolou essa cobrança. Que eu acho que não. Eu sei que pra mim é assim, porra, o Mas Valsa pra veio... vocês deve ter rolado. É. Porque como eles estouraram, assim, já eram muito conhecidos, já faziam show, enchia a casa, o hangar, mas eu acho que pra vocês talvez foi uma cobrança maior, justamente pelo grande sucesso do Valsa, né? Porque ele furou a bolha, né, que nem você falou, né? Foi. Ele deu uma furadinha na bolha ali, né? Muitas pessoas, não muitas dentro do nosso nicho, né? Mas já falaram pra mim que acabou conhecendo a banda, sabe? Por causa do Valsa de Águas Vivas. E aí... Então, por isso que tinha essa cobrança interna. A gente grava num outro estúdio, que é o Minimax. E é muito doido. A gente tinha um orçamento e eu queria que o CD soasse como o Bleeding America do Jimmy Eat World. Eu lembro da gente levando e falando, a gente quer a master do disco assim. E o cara do estúdio falou, não tem como. Vocês não gravaram no estúdio que esses caras gravaram. Eu disse que eles saem por uma major, assim. Sabe? Então, eu lembro com muito carinho. Eu tenho muito carinho, mas ao mesmo tempo tem algumas frustrações por algumas cobranças, assim, também, né? Tipo, não vai ser tão bom, tô me cobrando por isso. Eu entrei com composições, a master não ficou do jeito que a gente queria. Mas acho que a banda toma essa outra cara mesmo, sabe? Se associado a alguma coisa mais gótica. Então, acabou sendo um período meio que acho que as pessoas viam com uma certa diferença. O que aconteceu com essa banda, sabe? Tá numa outra vibe, assim. Por isso que eu te perguntei como que tava a vibe da banda, que você falou que o CD foi um pouquinho diferente, um pouco mais pesado, os fatos militares. Por isso que eu te perguntei como que tava a vibe, justamente por você ter levantado essa bola. Tinha uma vibe um pouco mais pesada. Mais densa, né? Mais assim. densa, exatamente. Eu acho que isso se reflete na turnê e isso reflete em nós mesmos, assim, sabe? Sim. E a gente não para de tocar. Acabou sendo uma das turnês mais longas da banda, porque a gente só grava um novo disco em 2007. Não, apesar que sai no final de 2005, tem 2006. Eu não lembro quando em 2007 a gente lançou Insônia 2008. Sim. Mas eu lembro que dessa época do Valsa, até um pouco depois do Insônia, eram 2 ensaios por semana, de 3 horas cada, ou mais às vezes. Tipo, 3 horas na talagada só. Sem parar, sem pausa. 6 horas de ensaio. E geralmente show sexta, sábado, domingo. Quando não, quinta, sexta, sábado, domingo, fora a viagem. Às vezes chegava na segunda-feira, às vezes tinha que viajar na quinta-feira pro sul, porque começava a perna lá em Porto Alegre. Puta, Então, aí vinha dia de van, 18 horas. Então você saía na quinta, chegava lá na sexta, descansava um pouco, tocava, ia pra Santa Catarina, fazia, às vezes, 2, 3 cidades no Rio Grande do Sul, 1 ou 2 cidades em Santa Catarina e uma cidade no Paraná. Voltava, chegava aqui segunda de manhã. Podre, né? E muitas vezes tinha que trabalhar direto pra galeria.
Então, Cara, vocês estavam em vibe de banda grande já, praticamente, assim, então né? tinha essa Já tava, tipo... Aí tinha uma Só estrutura. não tinha o dinheiro da banda grande. Mas a gente teve patrocínio da Meteoro, então levava o nosso backline, Puta, que louco isso. 2 holds. Pô, legal pra caramba, sabe? Então, tinha uma estrutura mesmo. Pô, que E massa. foi intenso demais essa turnê do Insônia, desculpa, do Lírios aos Anjos. E nesse meio tempo, porque o Insônia, ai meu Deus, O Lírios Desculpa. aos Anjos. o Lírios aos Anjos, ele não tem um sucesso dentro do nosso nicho, só deixando bem claro, parece que eu toquei numa banda gigante, pra mim é gigante aqui no meu coração, sabe? Sim. Mas dentro do nosso meio, a gente conseguia atingir muita gente, tocar em vários lugares, festivais, e começam a surgir convites de coisas maiores, selos, gravadoras, e um desses convites a gente topa, de uma gravadora que acabou não dando certo. Paulo Xisto do Sepultura estava envolvido, o estúdio ficava embaixo da casa dele. Uhum. E foi muito doido. Eu falei, eu conheci o Paulo Xisto, baixista do Sepultura, mano. Chegava lá, tinha os cabeçotes de baixo, mesa bug dele, assim. Caralho, que maneiro. Foda, mano. Só que acabou não dando certo essa gravação. A banda dá uma baita desanimada, confesso pra Puta. vocês. Mas por que que não deu certo, assim? Contrato? O que a gente achava o que era... o Paulo... ele não estava envolvido nessa parte, assim. Uhum. Ele fazia parte do selo e o estúdio ficava lá. Mas tinha uma outra pessoa que era um sócio dele, né? Então, não foi uma culpa do Paulo. Eu queria até me ter aproximado mais dele, assim. Caramba, ia ser Sim. demais, né? Aham. Mas essa outra pessoa apresentou o projeto de um jeito e no final a gente viu que era outra coisa. Não compensava pra gente, sabe? Entendi. Sabe quando você tem a sua banda, ela tá indo super bem, parece que alguém quer surfar aquela onda, mas ela não quer te caminhar junto, trabalhar junto. E aí, viu que não era aquilo, deu uma baita desanimada. Tinha algumas músicas dali, a gente acabou dispensando algumas, reaproveitando outras. E eu falei, vamos fazer o disco. O Cello tinha estruturado melhor o Rock Together, o estúdio dele, tava com uma estrutura de gravação. Ele falou, vamos gravar aqui. Falei, beleza. A gente ensaiando, comecei a apresentar também mais composições. E longe de mim, não tô aqui pra falar que eu sou o grande compositor da banda. Não, pô, a gente entende. O que seria o Dance of Days? Cara, sem todo mundo que tocou ali, sem as letras da Nenê, que, é o principal da banda. Isso aí tem, todo mundo sabe, né? Mas eu tive mais liberdade pra compor. E como, a galera deu uma desanimada ali e tinha essa possibilidade de gravar o disco, eu falei, vamos fazer. Tô com umas ideias. Tinha dia que eu ia lá, ela abriu o estúdio, o Otávio Cavalheiro, Boi, que trabalhou por muito tempo gravando lá, gravava, aí ficava eu e o Samuel, aí o Cello com algumas ideias, né? Nessa época, infelizmente, o Marcelo ficou um pouco mais afastado das ideias, das composições da banda, então eu acabei tendo ali com o Insônia, que a gente grava em 2007, como... eu acho que a parte mais importante do Dance of Days pra mim, porque eu participo de quase todas as composições da música, de ter a oportunidade de mostrar tudo que eu tava aqui na minha cabeça. Sim. Todos os arranjos de guitarra, todas as linhas de baixo, pensando no back vocal que o Mi do Glória poderia fazer aqui, o Eliote que cantava no Glória poderia fazer aqui, a Camilinha que era uma amiga minha, que poderia colocar aqui, que o Yuri Nishida poderia cantar essa música aqui. Aquele ali eu acho que é o disco musicalmente mais importante pra mim, porque eu tive toda essa liberdade que veio num momento ruim, se for ver bem, de um desânimo que rolou, dessa decepção que a gente teve com esse selo. Uhum. Só que nessa época o Trama Virtual ali tava muito forte.
E, meu, beleza. O disco ficou, que eu considero bem legal. E as pessoas também gostaram. Acabou atingindo várias pessoas mais novas. E por conta até do Trama Virtual. Vamos disponibilizar no Trama Virtual. E foi um sucesso, porque a gente conseguiu que todas as faixas ficassem ali nas primeiras colocações. Então tava todo mundo baixando todas as músicas Caralho, que e foda conhecendo. O João Marcelo Boscoli, filho da Elis Regina, dono do Trama Virtual, chama a gente pra lá e fala, meu, tá um estouro isso daqui. Tinha o download remunerado, acho que era o VR, dava um dinheiro, né? E aí fazia uns cheques gigantes, assim. Até um cheque chegou lá pro Cello. Muito doido. E aí, eu fiquei muito feliz de ter participado desse disco, que foi um sucesso ali no Trama. Uhum. Muita gente baixando. Prensamos o CD e bastante gente comprou. E... Meu, foi muito doido, assim. Porque a gente começou a tocar novamente bastante. Todo mundo se animou novamente com a banda. Puta que foda isso. É. E a gente grava um DVD desse disco, sabe? Pô, que foi muito massa, assim. Então a gente tava numa época muito boa, sabe? De ter... Veio um momento de baixa e eu consegui, pô, junto com todo mundo ali, sabe? Com que essa turnê desse um ânimo novo pra banda. Que voltou aquela vibe do Valses ali, tipo, que tava rolando, Sim. volta com Insônia, no caso. Total, vendendo CD, tendo download remunerado, tendo show, gravando DVD. João Marcelo chega e pergunta, meses depois, vocês não têm um outro disco? Não tem, mas a gente vai falar que não tem? Eu lembro até que na época. Tem que falar que tem. Aí, tipo, pô, vocês tinham lançado o Insônia, aí, mano, passou pouco tempo, assim, acho que na virada pra 2008, vocês já lançaram já A Dança das Estações. A Dança das Estações. Falei, caramba, mas lançaram, tipo, 2 discos, né? Aí Foi. veio, aí, assim, eu tinha uma namorada que era do fã-clube do Dance, né? E ela falou assim, teve um pessoal que não gostou do disco, que fala, não tá legal. Aí eles foram correndo pra gravar outra. Tipo assim, mas era Entendi. boa, Mentira. Mas é muito doido. Você lembrou algumas coisas de comunidade de Orkut. Eu lembro que tinha uma galera... E eu trabalhando na loja, a galera sempre ia lá comprar discos, CD, camiseta e ingresso pros shows. Encher seu saco também, né? A gente é da panelinha do Dance of Days. Aí, meu, na internet, a seção da panelinha, então a gente é da Cumbuca. Porra é essa? A gente da frigideira. Aí juntou todo mundo e virou a Frineluca. Sim. Isso foi muito datado no Orkut Sim. do Dance of Days ali. Talvez alguém mais antigo se lembre disso daí da época. E aí, o pessoal aí comparava. Não é o Valsa, não é o Coração de Troia, não é a História. Mas eu digo que o Insônia atingiu bastante gente. Sim. Muita gente criticou também. Só que o Dança das Estações é um disco que a gente teve que fazer às pressas. Como é que a gente vai... Eu não lembro quantas músicas tem agora, talvez sejam 10. Como a gente vai compor 10 músicas? Então, 2007 tem o Insônia, que eu me dediquei pra caramba. E o segundo disco do Eu Serei a Hiena, que eu me dediquei pra caramba. Quando a Trama vem e pergunta, vocês têm outro disco? Eu falo, eu não tenho criatividade. Não sei. já Gastei com disponibilizei. as 2 bandas. Gastei tudo. O cello. E a banda inteira, vamos fazer. Meu, beleza. Então, o cello faz umas músicas, eu faço outras músicas. Faltavam 2 músicas, eu falei... Lá no sofá do Rock Together, fiz 2 músicas de violão. Então tem 2 músicas acústicas que sou eu tocando violão. E a Nenê faz as letras. Eu amo essas músicas, são bem bonitas, assim, a letra. Pô. Sim. Eu gosto bastante desse livro. Caramba. Das estações. E aí, no meu último show, eu pedi... Meu último show com a banda, eu pedi pra tocar essas 2 músicas, assim, sabe? Sim. Eu tô me despedindo, levei meu violão, a gente tocou essas 2 músicas e foi... Mas vamos chegar lá, vamos só um pouquinho, vamos dar um pouquinho. E aí, isso foi por causa do convite do dono da Trama. Ó, a do gente Trama, teve né? que fabricar um disco ali, tirar da onde não tinha. Você sentiu aquela pressão, tipo, que nem os caras falavam assim, porque a gravadora, meio que assim, os caras falavam assim, a gravadora tá cobrando disco. Foi Aí- o máximo na minha vida que eu cheguei perto disso, porque eles não eram a nossa gravadora. Mas eles falaram, a gente tem uma grana aqui. Pra investir no Era uns 20 mil reais, assim. Na época era bastante grana. Qual era? Existia um projeto, depois tinha o Trama Virtual. Eles viram que tava virando.
Aí empresas se interessavam em dar um dinheiro, porque isso poderia abater de imposto, assim, imagina, não, a empresa VR deve ter dinheiro pra caramba. O que é eles darem ali 20 mil? Pra eles era, acho que quase nada. Tinha um projeto chamado, acho que Disco ou Álbum Virtual, e o número 1 seria o Tom Zé. Nós fomos o 0, o beta. Então o João Marcelo quis fazer esse, porque, meu, viu que a gente tava lá com vários downloads, e não só a gente, vou ser bem sincero. Meu, Glória, Teatro Mágico, Sugar Cane, todas as bandas estavam ali. Quando lançava, essas bandas iam pra cima e eu pirava. E aí, a galera conhecia muitas bandas pelo Trama Virtual. Eu sempre falo aqui que o Trama Virtual era o Spotify da época. Exatamente. E era legal, Sim. por exemplo, a gente ia tocar no Cerveja Azul, tipo assim, a gente ia ver show no Cerveja Azul, que a gente sempre vivia lá. Uhum. Aí os que, tipo, passava uma banda que tocava assim e tal, não sei o que, pô, essa banda é legal, né? Daí os caras, então, nosso som lá tá Trama Virtual. no Trama Virtual e tal. Aí você fala, caramba, pai, você pegava o nome da banda, tal, chegava em casa e entrava lá, tava o som dos caras, aí você via assim. Você- Era o mais perto que a gente conseguia chegar É. na época ali, né? Porque era difícil a banda ter um site, então você tinha a página do Trama Virtual, o Fotolog com os comentários limitados, se você não pagava Gold, e um pouco do MySpace. MySpace era mais banda gringa, mas aqui acabou tendo alguma coisa forte também. Eram os canais, as pessoas corriam atrás através dali e compravam os CDs ainda, sabe? Iam nos shows. Sim. Então, a gente grava esse disco aí, a gente recebe a grana e a gente faz um clipe, pega o dinheiro inteiro e grava um clipe. Puta merda, mas foi um arrependimento, porque... Ah, vou o- falar aqui mesmo, não tenho amizade, eu não sou obrigado com ninguém, nem com esse diretor do clipe, que eu nem me lembro o nome. Mas o cara era tão artistão que ele desdenhava da gente, o cara tava fazendo clipe, nossa, assim, sabe? Aham. E o clipe de uma música chamada Ao Que É Bom Nessa Vida. Que essa música é fenomenal. Meu, essa música é um dos hits do Dance of Days, que é desse disco, sabe? Então esse disco tem músicas que não saem do setlist da banda, creio que até hoje, né? Então, meu, demais, assim. Então gravamos esse clipe e nós não usamos o dinheiro pra... gastamos e torramos, assim. Aham. Porque o cachê de uma banda independente, mesmo com uma evidência assim, pô, era um cachê legal, mas não dava pra te sustentar. Mas isso eu consegui comprar meus baixos, sabe? Pô, pagava o ensaio das outras bandas, comprava meus pedais, minhas guitarras pras outras bandas, sabe? Guardei um pouco do dinheiro, beleza. Anos depois montei um estúdio, sabe? Então, ninguém ficou rico, mas, meu, a gente era reconhecido de alguma forma pelo nosso trabalho, né? Mas ajudou, né, de alguma Pra forma. caramba, demais. É, porque também vocês pegavam o quê? Era 5 na banda, aí tinha mais os holds, né? Isso. Aí já tinha. Pô, Não é só o 5, o dinheiro não é só pro 5, né? Tinha a Não. banda, o van. e tem nessa um época monte a de gente gasto. prensava os nossos CDs. Então você tinha que investir ali, recuperava depois, mas tem que ter ali uma grana. Sim. Meu, vamos prensar de cara 5 mil discos, sabe? Pô, o Valsa teve tiragem que a gente mandou fazer 10 mil cópias de uma vez, assim, não foi uma vez só, sabe? Então teve bastante coisa. Sim. Então, Você falando do clipe, você não gostou do clipe? Vocês não gostaram do clipe? Eu acho que o clipe tá eu bonitinho. gosto do clipe, mas é que A gravação dele é, foi os horrível. bastidores, assim, sabe? Nossa, O processo. o processo, Eu achei esse clipe né? tão bonito, Eu cara. adoro. Eu queria ter o arquivo original desse clipe, É sabe? porque ele tá no YouTube, mas ele tá numa qualidade não tão legal. Na época você não conseguia subir também tão alto no YouTube, né? Eu lembro quando vocês foram na MTV divulgar esse clipe. Nossa, pode ser. Eu tava assistindo no dia que vocês foram divulgar o clipe, pô. Então, eu acho que a carreira do Dance, pô, é uma banda que tem um nome consolidado, atingiu o meio, e eu sempre falo, meu, e eu já ouvi, já levei garrafada, já levei um monte de coisa, a banda já levou tomatada, porque, pô, são os emos ali, né? Hoje em dia eu acho que isso é tão mais suave, mas por um momento foi tão preconceituoso, Foi pra sabe? caralho. Acho que foi aquela matéria do Fantástico que fudeu a cena, mano. Você lembra dessa porra, né? Com certeza. que foi aquela matéria. Com certeza. Mas, ó, já levei garrafada. Fomos tocar com Blind Pigs. Meu, os caras eram nossos brothers, amigões, assim. Sim, o baterista tocava com a camiseta do Dance, que eu É, lembro. Esqueci o nome dele, o baterista do Blind Pigs. É, então, Eu esqueci a o gente nome viajou dele muito agora, na época que mas era ele o tocava. Kleber, que era o baterista, É, né? ele tocava com a camiseta do Dance, eu O lembro. Fabiano, meu, pô, que faleceu já tem alguns anos. Sim. Meu, eu já tinha foto, deve ter em algum HD, assim, sabe? Dele tocando com a camisa Dance of Days, sabe? Uhum. Então, mas algumas pessoas não admitiam. Uma banda punk
tocando com os emos, mas a gente tem toda a origem no punk, no hardcore. Tem mesmo? Mas o público, assim, às vezes não entendia. Mas é porque, assim, começou a ficar muito caracterizado o visual da galera, que, tipo, a galera que era do hardcore, do punk, assim, olhava aquilo e achava, tipo, eles não queriam saber se, tipo, o dance... Eles achavam, olha, tá tudo no meio balaio, entendeu? E era, tipo, muito Meu, preconceito isso. a gente era mais velho que a galera. O Hit, baixista do Gritando, Porra. veio aqui. Aham. Ele falou que a galera pegava no pé do Donald por fato dele ter uma loja na galeria, mano. Pra você ter uma Eles noção. usarem bermuda. Então, Então, E, é ó, foda. Gente, Era um preconceito. teve uma época que eu andava por São Paulo, você via mais camiseta do Gritando do que dos Ramones. Sim. O que o Gritando e a Possessed foi importante na galeria, Sim, pra caralho. o pessoal criticou, mas tem que reconhecer. Sim. Meu, E eu a lembro galera de eu estar pegava no no show pé. do Bad Religion, o Donald chegar com caixa de fita cassete pra vender. Entendeu? Nessa época eu tocava nos espoletões, entendeu? Então, e a galera Sabe? pegava no pé só por isso, cara. Imagina de sempre alguém vocês, vai então, que falar, tava a banda é. também em ascensão, tocando pra caralho. Tipo, mano, os caras, mano. Isso coincide Foda. porque o emo, com o visual pesado, tava super pegando. Veio pro Brasil. Os cabelos. Meu, você pega aí Fresno, um monte de banda, cara. Pessoal no Visu, NX, Fake Number, várias outras bandas assim. E o que coincidiu? Que a galera do Dance, o Marcelo, o Nenê, estavam bem no gótico. Então tava com visual super gótico também. Que meio que misturava ali também. Uhum. Então a galera via o pessoal meio gótico também se incomodava, assim, né? Fala, os emo podre, não sei o quê. Pode crer. Meu, então teve show com garrafada, tomate, jogaram, assim. É isso, sabe? Não, e- Faz parte do rock, né, mano? Isso aí... Não, e é uma parada Foda. que eu falo, cara. Eu lembro que, meu, bem nos primeiros shows que eu comecei a ir no hangar, assim, era muito louco porque, tipo, o mais legal é que você ia assistir, sei lá, 4 bandas, cada um com um estilo diferente. É. Tipo, uma banda punk, uma banda de hardcore melódico, uma banda de ska, e todas na mesma noite e rolava super de boa, assim, tá ligado? Eu acho que, de repente, tinha um entendimento melhor nessa época. Eu não sei se com a popularização começou a entrar uma galera de fora que não tinha muito Eu a ia falar essência, né, do rolê, sabe? Essa coisa, assim. Sabe aquela coisa de, tipo, você começa a ir num shows que você vai na roda e você vê que tem uns caras que, pô, peraí, o cara não manja de uma roda, não sabe que existe um respeito. Embora tá todo mundo lá curtindo, existe um respeito. Então eu acho que, de repente, começou a entrar uma galera de fora, assim, que não sabia muito qual que era o rolê, assim. E acabou desvirtuando um pouco, não sei. Eu concordo com isso sim, porque eu acho que quem tá dentro acaba entendendo as estéticas do que tem. Pô, o cara ali tem o visu thrash metal, sabe? Ah, o cara ali tem o visu punk carregadão, tipo os caras do Casualties, assim, do Sim. Exploited. Pô, aquela galera ali, meu, já é uma coisa mais anos 80 ali, sabe? Pô, e, meu, tudo rolava bem, mas a coisa ficou tão grande que aí se torna perigosa, você acaba sendo agredido, né? É foda. Tipo, e aí, na verdade, mano, você não tá fazendo mal pra ninguém, você tá tocando seu som, né, mano? É. Você tá só Eu indo não- pra tocar sua banda. A gente não tá nesse meio onde um dos preceitos ali, até, pô, o Questions fala isso desde o começo, união e respeito, né? Sim. Cara, cadê a união e o respeito, sabe? Porque o seu punk e o seu hardcore é mais foda do que o meu, do que o dele, sabe? Do que o dela, do que dessa pessoa. Pô, cadê, sabe? E justamente por a gente estar num país que a gente sabe, né? O rock, ele é o que manda mesmo, são os sítios mais populares, assim. E aí a gente fica entre meios que estão dentro do rock, tá ligado? Em vez de se ajudar, né? Somar, não. Separa, mas, pô, já que a gente é um ritmo que não tá tão em alta, a gente sabe que não tem essa força, a não ser quando os caras veem que conseguem tirar um dinheiro, então vamos se unir, independente. Tá tudo no mesmo nicho. Um é emo, o outro é punk rock e tal, mas
a essência do rolê é a mesma, né? Eu acho que hoje em dia tá bem mais de boa, assim, sabe? E isso também já foi ruim, quando o pessoal saía com uma camiseta e o pessoal, esse visu aí, você manja dessa banda mesmo? Toma o visu. Ia cobrar, né? Nossa, eu sempre ia falar disso, nunca tinha passado por isso. Até um dia que eu fui com a camisa do Suicidal tênis na galeria, mano. Aí passou um punk, ficou me olhando e falou assim: você conhece Suicidal, mano? Mano, eu fiquei branco, cara. Você fica tipo, puta. Pô, você leva uma intimada, você até esquece tudo, né? Você conhece Suicidal, mano? Eu falei, conheço, né? Tipo. Cara. E aí eles gravaram Insônia. Aí rolou. Insônia não, desculpa. O Dança das estações. Dança das Estações, isso. É. Aí rolou. Fizeram o turnê. E aí coincide com essa parte do emo ficar tão em exposição. Surge esse rolê dos coloridos. Ah, foi Parece quando que veio. desvincula realmente quase total do que tinha uma origem ali. Porque assim, ampliou tanto que você pega. Tem uma Chemical Romance, os caras mó visual carregado, vendendo disco por major pra caramba, não sei o que lá. Tinha os pop punk, que era um pouquinho mais estilo surfista, assim. Uma coisa que talvez o Strike foi por esse lado. Sim. Mas aí começam a vir umas bandas novas de fora, que eu não me lembro, até vendi um monte de camiseta lá na loja. The Used. Não, depois até. Mas, Porque o The Used mesmo tem um pé ali no hardcore, sim, mas, caramba, talvez All Time Low. eu tô tentando lembrar. Não tá... Não era quando começou a rolar aquelas bandas de metalcore, assim? Tem o metalcore de um lado, que é bem pesado até, e a parte que vem... A parte da galera dos coloridos mesmo, que aqui combinou com algumas bandas. Vou citar aqui, eu não tenho nada contra essas bandas. Fint, essa pegada, mas Fint ainda tava pra trás. Ainda. Então eu parei ali. Sabe, então. é o que influenciou o Cine e o Restart. Eu não sei o que influenciou. Então, Eu já tinha parado. Já. Então, eu esqueci o nome das bandas agora. Vendi muito camiseta do Cine e do Restart lá na loja. A gente comprava das bandas pra vender. Mas eu via essa galera mesmo, eles tinham um pé no hardcore melódico, mas eles pegaram uma influência que já tava beirando uma outra coisa. E aí fica gigante ainda, porque atinge um público de uma faixa etária bem menor. Sim. Sabe? E, que foda pra eles, assim. Só que aí, isso tudo cai no mesmo balaio. A gente lança o disco Preto, que é um disco mais pesado. Isso que é muito bom. E que acaba sendo uma crítica a várias coisas, mas tem um pé na crítica disso também, que generalizou ali de uma forma que aí vai pra grande massa e aí cria-se realmente um ódio, sabe? Dos emos, assim, em relação à galera emo, e aí todo mundo é aquilo lá e é tipo uma merda, sabe? Então, foi também um comunicado nosso que, tipo, a gente tem uma outra raiz. E o som do Dance não tinha nada a ver com isso. Não, com o som não tinha nada a som ver. dessa galera. A gente já tocou show junto na Tribe House, sabe? A gente se sentia deslocado. Mas como eu falei, essa galera tava fazendo o som que eles queriam fazer. Eles estão certíssimos, entendeu? Pô, atingiu uma galera muito grande que muitas vezes essa galera não vinha procurar as origens daquilo, sabe? Porque era uma coisa mais de momento mesmo. Mas eu sei que com Dance of Days, até com uma música mais pop em algumas faixas, chegou gente que depois conheceu um Cólera, um Black Flag, um Minor Threat, bandas que são importantíssimas pra gente, que receberam uma mensagem que a gente recebeu ali. Então, o disco Preto é um recado ali. Pô, essa daqui é a nossa vida, essas são as nossas influências, e isso aqui é a nossa vivência. Então ele é uma crítica, sim. Foi um disco que ele é mais pesado, o cello acabou pegando boa parte desse disco, assim, ele e o Samuel para compor as bases, assim, né? E é um disco que deu uma chacoalhada e muita gente toma esse disco como um disco de hardcore, não um disco de emo ou de punk melódico, às vezes como colocava o Dance of Days, assim. Mas um hardcore um pouco mais visceral, mais na cara ali.
sabe? Tem Sim. músicas ali com influências mais de hardcore old school mesmo, sabe? E aí, isso foi em 2010, saiu esse CD, né? Esse o preto. Isso, o álbum é preto. isso mesmo. Desculpa, tira só uma dúvida só. Meu, você ali, estando ali no meio ali daquele boom que deu ali no começo dos anos 2000 e a queda. Tipo, que assim, não foi uma queda assim, né? Foi, né? Na sua visão, o que aconteceu? A queda vem por essa época. Porque a coisa fica tão grande e descaracterizada, porque colocaram tudo na mesma panela, que aí o pessoal começou a se desinteressar. Você atingiu muita gente com essas bandas mais novas, um público novo, e esse público não se renovou para as bandas mais antigas. Então, eu conto que de 2012 até quase o começo da pandemia, deu uma murchada, sabe? E é engraçado que nesse período, eu já achava que tinham variações, assim, sabe? De queda. Pô, pegava a verdurada lotada com 1.000 pessoas, assim, sabe? Pô, galera estreia um monte de gente, bastante gente curtindo hardcore melódico, as bandas nacionais vendendo super bem. E aí depois era difícil a banda prensar. Lógico, a internet já tava, muita gente trocando arquivo, mas prensar um disco, conseguir vender uma tiragem de 1.000 cópias, uma tiragem menor de 500 cópias, pessoas interessando um pouco, cada vez menos para ir nos shows, muito mais difícil de lotar um Hangar 110, que, parecia que lotava todo final de semana. Street Bulldogs, Sim. lotado. Dead Fish, lotado. Blind Pigs, lotado. Nitrominds, lotado. Garage Fuzz, lotado. Dominatrix, fazer os festivais, lotado. E aí, começa a tocar nos lugares menores. Pra encher um hangar, quando... a gente conseguiu nesse período de 2012 até 2015 fazer 4 lançamentos cheios no hangar. Mas foi um trabalhão. O Cello tinha acabado de sair da banda. Ele, decidiu sair, gravou o disco preto, a gente fez as coisas lá, tocamos bastante também, mas ele decide sair e muita gente achou que a banda ia acabar ali, porque muita coisa da parte administrativa da banda era o Cello que fazia, marcar show, tomar decisões, assim, o nosso QG era o estúdio. Sim. E aí ele sai da banda e nós 4 ali, não, vamos continuar em quarteto, sei lá, outras bandas passaram por isso, Dead Fish passou por isso, ficou em quarteto. Não se comparando, assim, mas dizendo que, Não, tomando como exemplo, sim, assim, sabe? a fase, A gente pode fazer alguma coisa. Então, foi um período muito pesado, muito duro. Cello é um grande amigo, assim, sabe? Mas nós respeitamos a decisão dele e a gente se sentiu no direito de continuar. E nós nos fechamos ali, todo mundo fazendo bastante coisa pela banda, sabe? Coisas que ficavam mais na mão dele. Não que... Marcelo sempre foi muito importante pra banda, além de tocar na banda, de dar ideia, de estar ali, fazer a parte do merch. Samuel, por um momento também, sabe? Fez bastante coisa de composição, de marcar show, de ajudar a marcar show. Nem se fala, então, essa parte da escrita, eu acho que é o grande diferencial da banda. O nosso som foi muito característico também, porque a gente colocava influências que nem todas as outras bandas tinham, que era do emo 90 norte-americano, do emo 2000 norte-americano, do The Driving, de outras bandas mais tortas, assim, sabe? Então, muita gente também não gostava, falava, essa banda é uma bagunça, uma salada, uma música assim, outra assado, mas no outro disco tem uma música assim, outra, sabe? Era uma característica da banda Mas mesmo. era a cara do Dance isso aí. Eu acho. O Dance, assim, não era uma banda de verso, pré-refrão, refrão. Não, era uma banda que tinha um verso, depois pro refrão, depois pro verso de novo, sabe? Acho que até a gente tinha falado assim, os caras queriam chamar pra gravadora, mano, mas, chegava lá, como é que vai tocar a gente? Não tem, né, uma música de rádio, né? Que é, feita pra rádio. Algumas músicas soam assim. Sim. Tipo, a que o Badawi gravou Vai Ver é assim mesmo, a música assim, Adeus Sofia, assim, a música que o Jogando Pra Perder, que o Yuri grava também. Mas tem outras ali, que
Meu, tinha uma música, o apelido era Cabeção, assim, sabe? Toda torta, sabe? Pô, a banda tem um carro-bomba e tem Adeus Sofia, sabe? Tem cada... Mas isso que é legal, isso que era legal. Isso que é Eu legal do acho Dance, também, cara. pô, acho Que, tipo, demais. não é aquela banda que fica na mesmice, assim. Tipo, a banda, ela consegue Nem todo mundo explorar entendia dentro da- isso. Por isso que muita gente amava e muita gente odiava, Sim. né? Por exemplo, eu falo das letras, assim, porque, assim, tipo, quando eu era mais moleque, você não tem aquela vivência, você tem 17, 18 anos, tipo, tinha música, assim, no dance que eu pirava, assim. Tinha outras músicas que eu falava, nossa, mano, ele tá Isso. viajando essas ideias, velho. Só que aí depois você vai ficando mais velho, você fala, você escuta a música de novo, você fala, ah, entendi. Eu Ou- passei por isso que ela quis dizer aqui na letra, entendeu? Ou assim, meu, se tu ali Kafka, Uhum. vou num sebo comprar um livro ali usado, porque é minha grana que dá, eu pegar numa biblioteca e faz aquela leitura e fala, meu, isso me levou pra outra coisa, sabe? Se tá ali Garcia Marques, vai saber o que que é. Sim. Meu, então... E às vezes a gente perguntava pra gente, a gente falava de algumas influências. Aí falava, meu, conheci essa banda porque você falou num lugar. Sim. Conheci esse livro porque foi citado numa letra. Não, Revolução Pô, dos Bichos eu li por causa do... então, olha que do Semibola de demais. Neve, pô. Então, tá Que é- vendo? tinha aquela comunidade do Dance lá, era analisando as letras do Dance da Ah, então. Não, porque o Nerele quis dizer essa letra aqui em terceira pessoa. Tipo, os caras viajavam. Aí os caras falaram assim: não, essa música é baseada num livro. Eu gostava muito dessa música. Mas olha que massa mobilizar umas pessoas pra analisar as letras da banda, uma banda que não é de gravadora. Meu, pô, eu acho Pô, e era um monte de galera ali. Eu tem 10 acho mil que isso pessoas. é um sucesso, sabe? Pô, pra Tipo, caramba. você influenciou as pessoas ali. Uhum. Continua influenciando e vai continuar influenciando, sabe? Eu não faço mais parte da banda. No meio do ano completam 10 anos, sabe? E até hoje alguém chega e me associa à banda. Então, pô, Ah, Fausto, que desculpa. demais. Não tem como olhar pra você e não ver o Dance of Days. Desculpa. E ao mesmo tempo, sabe que eu já toquei em várias outras bandas, sim. E sabe? feliz Pô, pra caralho você tá tocando o Zander, cara. Meu, que é tipo uma pô. puta banda foda. cara, nem me Sim. fala. O Amor Fati, não sei se a pronúncia você grava também Não, esse? Aí você já eu- tinha saído. Eu saí da banda, passa um tempo, a banda volta, daí volta o Júlio, o Cello, entra o Gutinho, que é um grande amigo tocando baixo, né? Caralho, Isso Júlio é- volta nessa época? Júlio Por volta. que ele saiu não sei se pode falar, mas por que ele saiu lá atrás, na época do Valsa? Não sei se pode falar também, mas se não puder, não tem problema. Porque o que eu gostava do Júlio, porque ele trouxe uma pegada de batera que nenhuma banda tinha. Eu falei isso semana passada conversando com Poucos amigos. analisam isso, mas primeiro CD, agora o segundo, depois de Coração Sexta de Troia. Não, antes. Não, o História Não Tem segundo, Fim. História Não É. Tem Fim. Ele tem uma parada que ele fazia, não vou lembrar o nome das, que é com o surto. Sim, sim. É. Aquilo nenhuma banda fazia Isso. aquilo. E ele fazia É. aquilo. Ele tem Por isso uma que quando você identidade falou pra muito- mim que ele gravou Valsa, se eu não me engano, posso estar errado, talvez no Valsa ele não usou essa paradinha que só ele tinha Não, ali. É. Tá ligado? Por isso Não que eu mesmo, estranhei. Que você falou, pô, ele gravou. Eu falei, Ele puta, pra mim era o Samuel, porque não Aham. tinha aquela peculiaridade É. dele. Ele E tem essa só ele tinha identidade aquilo. mesmo, E, nossa. mas você pode falar porque É. que ele saiu na época? Olha, assim? foi por desavenças internas. Ah, foi assim. Ah, entendi. Ele saiu porque ele quis. Não, ele não saiu porque ele quis. Ah, ele foi convidado. É isso, assim, sabe? Vou entender. Eu acho que Não, se quiser, não precisa se Meu, comprometer o também. Júlio tem uma o personalidade muito doida também, assim, sabe? É um Aham. cara que eu amo, assim. Mas ele tem uma hiperatividade, assim. Tem, eu lembro que antes do show ele ficava dançando lá no Você lembra disso? Cara, lógico. É, então! Ele era muito Então, é doido. uma energia. Aham. E isso, de certa forma, afetou alguma coisa no convívio interno da banda, sabe? Entendi. E aí a banda. Assim, ele acabou saindo por conta de algumas coisas, sabe? Tinha que rolar. Mas ele é uma personalidade muito única. Uhum. É um cara que, meu, piro demais. Eu queria um dia poder tocar com ele novamente. Cheguei a ter uma banda com ele depois, que acabou não tendo nome, assim, não gravamos, não deu certo, mas era eu, ele, o Cello, o Gutinho Uhum. e um camarada da Baixada Santista, né? Mas, assim, nós gravamos os 4 EPs em quarteto, o último EP não. O Samuel sai antes da gravação do último EP. O Fox, que toca hoje em dia comigo no Zander, toca guitarra também. Voltamos ao quinteto. E o Cheiro
que hoje em dia ele acabou de entrar no Chuva Negra, mas ele e o Fox são do Horace Green, e eu montei também com ele o Radical Karma, que foi um projeto breve, que não acabou, Uhum. mas junto com o Bill, o Matheus do Chuva Negra e o Cheiro do Horace Green, né? Mas então, nós fazemos esses 4 EPs, que foi bem importante, principalmente pra gente ali como banda, de conseguir fazer várias coisas, de continuar excursionando, num momento bem difícil de marcar show. E aí eu sei que recebemos muitas críticas, porque a gente marcou show em quintal de lugar, em lugares pequenos, lugares que nunca conseguiriam levar uma banda, e a gente marcou, e muita gente falava, ó o Dance tocando aí, ó, em quintal. Meu, todo mundo lá atrás vem do punk do hardcore e tocou em quintal, em garagem, vai falar merda agora? Ficou na rua, Sabe? Eu nunca foda. vou esquecer minhas raízes. Uhum. Então não me esqueçam também, tá? Porque, meu, a gente vem tudo lá tocando com instrumento zoado, sabe? Criando, tentando botar as ideias. E por que isso é ruim agora? Não é ruim, não. Sabe? A Sim. gente quis continuar isso daí. E, meu, foi muito massa. E vocês continuaram, porque as bandas, sabe o que fazia? Parava. Porque não queria É. dar 2 passos pra É. trás, pra dar 5, 10 pra frente. Justamente. Várias É, pararam. Ah, não, é. é melhor parar do que ficar... É. Vários fizeram, e nem vou citar nomes aqui. É, e tudo Isso bem, tá é uma ligado? opção delas. Vários, Mas vários. assim, não critica o rolê das outras pessoas que estão fazendo aquilo. Entendeu? Você pode parar, pode fazer o que quiser. Pode esperar só um show, tocar 2 vezes por ano, shows especiais. Mas não vem falar alguma coisa negativa do que as pessoas estão fazendo ali. Sim. Então, eu tenho muito orgulho também dessa época de conseguir fazer várias coisas. A exposição acabou, Zander, já tinha o Zander, isso Não, foi o Zander recente. é velho assim. É o que o Zander Zander já era 10 foi anos. uns 2009. O 10 Zander não era um anos, projeto. muito. O projeto Noção do Bill? acaba. E o Bill monta o Deluxe e o Zander. É. Então o Zander já tava rolando. Eu esqueci a data do show do Hot Water, é tão mais recente. Aham. Mas aí ele fala, e na semana aparece um grupo assim. E aí, meu, você vai tocar baixo, o Matheus vai tocar guitarra, vamos fazer um som. Precisamos de um batera, a gente começa a trocar ideia, fala, meu, o Cheiro do Horace Green tocou também comigo no Dance, perfeito. A gente monta o Radical Karma. O Zander nessa época tinha dado uma diminuída, tava com... Meu, tava trocando baterista, assim, sabe? Ia fazer uma turnê, tava um pouco mais devagar. Ô, Fausto, aquele EP do Zander lá, o vermelhinho lá, Appetizer. quem que gravou aquele. Quem que gravou as guitarras daquele disco? É o Bill, o Sanfona, o Gabriel Arbex. Eu acho que tem faixa ali que era com o Marcelo Adam, que é o baixista do Brasa, e com o Marcelo Maune, que era o baixista do Noção, e depois entrou no Zander. Eu entro no lugar dele, inclusive, Uhum. e eu não sei se eram algumas composições que tinham com o Bruno, que saiu, e já entrou o Léo na sequência. Mas é um EP que tem até umas músicas meio tortas, assim. A gente toca até, às vezes, umas 2 músicas desse EP. Porque eu lembro que quando eu escutei, eu falei, nossa, mas esse hardcore é muito estranho, cara. É porque, tipo, É meio... é meio- muito foda, mas ao mesmo tempo não é tipo aquele hardcore tradicional, né? É. É tipo um hardcore que tem umas palhetadas, umas viradas assim, tipo, É. que você falou meio torta, né? É E, assim, isso é mesmo. muito foda esse EP. Eu falei, É, caralho, esse o disco é muito Appetizer. bom, assim, tipo, esse pezinho é muito sensacional. Meu, é muito doido, assim. Agora, partindo pra esse lado, que vem do Radical Karma, que é uma banda que, meu, eu amo, assim. Eu espero muito a gente gravar o terceiro EP, que já tá composto. Mas a vida de todo mundo muito corrida. E o Zander volta com tudo. Eles gravam em carne viva. Mas aí, com o Carlão, que ele entrou pra terminar essa turnê. E aí dá um novo gás pro Zander. Só que aí ele decide sair da banda. E aí os outros caras também decidem sair. O bom é que todo mundo é amigo. Meu, Aí você resolveu numa não, boa. só que o Bill ficou sozinho. Uhum. Sozinho mesmo. Daí ele conversando com o Fox. Eles iam montar um novo projeto e fala, meu, e se a gente continuar com o Zander? A Nico, que é a baterista, tinha acabado de se mudar pra São Paulo, ela é de Porto Alegre. E o Bill tava também conversando em paralelo pra eles fazerem um som. Aí, meu, não, é o Fox e a Nico, de batera. Eu fui o último a ser chamado. E eu já tocava com o Bill no Radical, mas, meu, antes, o Murilo, que
hoje em dia toca na banda Suave, tocou no Violet Soda, ele fez uns subs pro Mauni, porque às vezes o Mauni não podia viajar. E aí seria a escolha natural. Mas acho que o Fox, conversando com o Bill, falou, tem o Fausto. Daí, puta, tem o Fausto, né? Lógico. Tipo, eu já toco com ele na outra banda. Eu saio pra jantar com o Bill, a gente conversava muito nos ensaios do Radical Karma, assim. E o Radical tinha dado uma paradinha também. E aí ele... seguinte, aconteceu tudo isso com o Zander e tal. Você quer entrar pro Zander? Eu, caralho, fudeu. Respondi sim na hora, mas com o maior medo. Por quê? Ele me explicou toda a situação. Eu tava entrando no lugar do Marcelo Mauni. O Mauni, que era o baixista do Noção de Nada, que é uma banda que lá atrás eu comprei o CDzinho. Primeiro CD, o azulzinho. Nem imaginava que eu conhecia esses caras. Me tornei amigo. Já na época do Noção de Nada, vários shows do Dance of Days com Noção de Nada. Depois vários shows do Dance of Days com o Zander, rolou com o Deluxe Trio. Rolou Eu Serei a Hiena com o Deluxe Trio. A gente veio construindo uma amizade ali. Eu com o Bill, já dormi na casa do Bill lá no Rio. E o Mauni eu pensei, tô entrando no lugar de um cara que eu acho muito foda. E que tem uma identidade no baixo muito foda. E tão trocando 3 pessoas na banda. Como que o público vai aceitar isso, né? Tá entrando o Fox, a Nico, saiu o Carlão, saiu o Sanfona, saiu o Mauni e tô entrando eu. Então eu fiquei apreensivo, assim, como que as pessoas vão aceitar uma formação tão diferente. Acabou que foi uma recepção muito boa, um carinho muito Porque grande. vocês são tudo da cena já, mano. Aí a galera que nem... Quando eu vi que você tava, tipo assim, eu já gostava, comecei a gostar dos anos nessa época, acho que foi 2014 que eu escutei o SP. Que eu já comecei a acompanhar. Aí beleza, tal. Aí eu vi que você tinha entrado no Zander, eu falei, eu não acredito, porra, que foda, sabe? Tipo, você fala, caralho, que legal. Ô, Fausto, não rolou o lance que acho que o Bill, ele postou uma parada assim, pra tipo, tô montando a banda aqui, tô pensando em algumas pessoas pra ser baixista. E aí a galera já meio que cantou a letra, né? Perfeito, rolou isso mesmo. Ele falou assim depois, se eu não tivesse te chamado, eu seria obrigado a te chamar pelo voto popular. Rolou isso mesmo. Mó doideira isso, foda, sabe? Mano. Então, quando saiu o anúncio, a gente já soltou o anúncio, acho que divulgando o show de estreia que seria no Sesc Pompeia. Na hora que eu vi, eu tava sozinho em casa, a Marisa, minha esposa, tava trabalhando até mais tarde no escritório, ela trabalha, né? E aí eu olhei, e todo mundo tava ali, né? Vai ser tal hora esse dia. Eu não conseguia responder, porque eu comecei a tremer. Sabe, foi uma chuva de comentários que a galera comentando da formação, que gostou, isso. Eu comecei a tremer, por 30 minutos eu fiquei ali, passando mal, um passar mal bom, assim, falei, Isso no pré-show ainda. quando anunciou a formação, assim, numa postagem de Instagram, apagou tudo do Instagram, Sim. e aí fez isso, sabe? E, muito doido. E todas as vezes que me perguntaram da banda, eu lembro quando o Zander lançou o primeiro EP. Eu lembro quando Noção de Nada acabou. Sabe? E me veio tanta coisa na cabeça, assim, sabe? Aquele clipe do Zander que eu acho muito legal, que eles estão num quarto, e Ah. as folhas, você começa a voar do nada. Tem Meu. 3 guitarristas no rolê, eu acho que o Phil, né, tá Phil, tocando. isso Falei, mesmo, é lá caralho, no 3 começo. guitarras na banda, é Bad Religion agora. É o começo ali do Zander. Sim, eu lembro dessa Sabe? porra aí. É isso. Esse daí são os primórdios, hein? A banda nascendo. Eu achei o que te impediria, não impediria, o problema, você falou do baixista, que era do Noção, que tinha uma puta história na banda, que você falou, puta, ali seria, né, que te incomodou um pouco, pô, entrar no lugar do cara. Eu achei que o fato da logística da banda ser do Rio e você ser de São Paulo, que seria o maior problema. Eles já tinham se mudado todos pra São Paulo. Eles estão aqui em São Paulo agora? porque Tá. Então, tranquilo. O Bill, ele fez o estúdio com o Capilé, né? Ele tinha o Costela, né? Perdiz, perto da Vila Madalena ali. Você não tava em São Caetano? O Bill, quando ele se muda pra cá, ele vai morar em São Caetano. É isso. Por causa daquela música Sanca. Sanca, isso mesmo. Então eles já estão há algum tempo aqui. Entendi, eu não sabia. Então pra foi mais fácil. né, O logística. Mauni mora na Vila Ipojuca, ali perto da Lapa. Teve show, inclusive o Mauni, ele ama tocar. E ele
ele estudou com o Bill, eles são amigos de infância. De infância, gente. Eles montam Noção de Nada quando eles tinham 14 anos. O Bill nasceu... E o nome Noção de Nada é bem adolescente, Mas né? ficou um nome que, meu... Sim, Porque tem alguns nomes adolescentes que envelhecem mal. Acho que Noção de Nada não, assim, sabe? Sim. O Bill nasce 19 de maio, eu nasci dia 21 de maio e o Maoni dia 23 de maio, todos em 1980. Nossa, velho. Caraca. Então, a gente tem muita referência parecida, a gente cresceu ouvindo as mesmas coisas. Sim. Eles juntos lá Mesma e eu em cena. São Paulo, aqui em Americanópolis. Então, a gente se comunica muito bem. O Maoni fez um sub pra mim, quando eu fiz essa turnê ajudando o Dead Fish, eu fiquei mais uns dias lá e tinha um Oxigênio Fest com o Zander, mas já tinha me programado pra ficar lá e o Maoni toca no meu lugar. Pô, o Maoni... Eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas em maio o Zander vai fazer um show celebrando um disco do Noção de Nada, que a gente já começou no ano passado. E o Maoni, com a banda dele, o Projeto Maoni, participou desse show no ano passado e vai participar no Hangar 110 também. Uhum. Então, sempre que o Maoni tá, eu falo, Maoni, toca um som aqui, meu. O cara é tipo... Sim. É um amigão, assim, um cara que eu admiro demais, assim, sabe? Que legal. O sanfona, o Gabriel Arbex, já foi em show também, depois de ter saído, sabe? A gente encontrou com o Bruno, ex-baterista lá no Rio de Janeiro. O Carlão, que era o baterista que saiu antes da Nico entrar, ele toca baixo no Sugar Cane hoje em dia. Então a gente já tocou show com o Sugar Cane junto, ele sobe lá pra cantar Toca uma parte. cabeludão? Ah, sim. Meu, então tem essa relação que é incrível, sabe? Então, eu ter essa oportunidade de tocar numa banda que eu acompanhei desde o do nascimento, que eu já tinha CD em casa, que eu via show, que a gente dividia palco. Pô, e tocar hoje em dia nessa banda é demais, assim. Uhum. E essa formação tá muito legal. Tá né, legal cara? demais. A gente tá compondo um disco novo, amanhã tem ensaio. Meu, e como é que é, tipo, a Nico começar a tocar com a Pitty, A velho? Nico é E ela toca uma demais, das pessoas cara. mais talentosas que eu conheço. Pô, ela... Qual que é a música que ela abre o show tocando no violão? É Dialeto. Nossa, cara, é sensacional ela tocando no violão. A Nico, ela é musicista. Ela sabe cantar, ela sabe tocar guitarra, baixo, piano, bateria. Ela é mais nova. Desde o começo, eu pensei, a Nico é um talento pro Brasil, pro mundo. Sim. E ela tá na Pitty, é uma felicidade imensa, assim, porque o talento dela, quem sou eu pra falar do talento dela? O mundo tem que conhecer o talento dela, entendeu? Então ela transcende o nosso. Quando saiu a notícia que ela foi pra Pitty, ela tava fazendo... Ela tinha postado um negócio lá, eu falei, por favor, não sai do Zander, por favor, não sai do Zander. Então, Porque essa formação é muito... Mano, eu vejo assim, eu vi uns vídeos nos shows de vocês assim, cara, é uma alegria de vocês tocando, é uma então. vibe, assim. E engraçado que depois de um tempo, da gente tocando, a gente indo muito show, a gente percebe a vibe da banda quando eles estão tocando. Aham. A gente sim. ganha como é que tá a vibe da banda. E, mano, e vocês estão, mano, sabe? Tipo, parece que os amigos de escola tocando, assim. E muita gente vem falar isso pra mim, pro Fox, pra Nico, pro Bill mesmo, no Instagram da banda, nas nossas redes sociais. Porque é uma banda, eu sou fã, sempre pirei muito nos trabalhos do Bill. O Fox, tem ele em clipe da banda lá atrás, sabe? Ele comprou guitarra na época que ele viu um show e tirou música lá atrás, E hoje em dia ele toca na banda, é uma grande influência pra ele. A Nico conheceu a banda lá no Sul. Então tem uma conexão. Eu já tinha uma conexão com o Fox, com o Bill. A Nico se muda pra cá. Eu já tinha visto 2 shows da Nico. Uma vez que fui tocar com Eu Serei a Hiena, em Porto Alegre, e com o Radical Karma. E eu olhava e falava, que incrível a Nico tocando. E poder conhecê-la assim, mais e saber da musicalidade dela. Eu aprendo todos os dias que eu tô com esse pessoal, porque a gente já criou uma química nossa, mas
são influências diferentes também, assim. Com o Fox foi pouco tempo, mas ele gravou comigo no Dance. Mas por muito tempo eu fiquei no Dance com as mesmas pessoas. Então, a gente tem aquela nossa química. Então, tocar com outras pessoas. E tocar com outras pessoas que eu toquei nesse período, projetos que ficaram em poucos ensaios também, me enriqueceu muito, sabe? E hoje em dia, eu só tô tocando baixo. O Good Intentions acabou no ano passado, onde eu tocava guitarra. O Eu Serei a Hiena fez uma reunião em 2018. Então já vão fazer 7 anos que a gente não toca. Então, eu só tô tocando baixo no Zander. E tem uma outra banda que eu montei já anos atrás, com queridos amigos, que chama Ouse Morrer. E é uma banda que eu sei que, meu, vai caminhar num circuito bem menor, mas que tá super tranquilo. Eu amo tocar com esses caras, a gente tá compondo, então eu tô compondo com o Zander e com o Ouse Morrer, e sabe, com uma empolgação igual, assim. É muito doido, porque eu voltei da... Eu tive a oportunidade de fazer esses shows com o Dead Fish. O último show foi um show no Porto, com os ingressos esgotados há vários dias atrás. Volto pra São Paulo, toco um show com Ouse Morrer, que deve ter dado 3 pagantes. Entendeu? Sim. E tá tudo bem, Mas meu. Isso aí... o underground é assim, cara. Você toca... Isso pra mim não é um demérito, não é Aham. uma decepção. Não. Eu falo por mim porque, tipo, a gente tocava, nosso circuito era menor, a gente tocava no Cerveja Azul, tipo assim, Blackjack e tal, né, Rafa? Aquela época lá, que Aham. você conheceu. E aí eu fui entrar numa banda chamada Racha Cuca, mano. Aí, pô, os caras tocaram no hangar, primeira vez. Tipo, aí o guitarrista saiu, os caras me chamaram pra tocar, eu fui tocar. E, mano, tocando no hangar, tipo, puta, meu sonho de moleque tocar no hangar. Porra, havia, mano, Fish, eu era apaixonado por Fish, Dance, Sugarcane, porra, havia as Aham. bandas lá, tipo, mano, meu sonho era pisar lá em cima, tá ligado? E aí chegou, rolou o primeiro show que fazia com os caras, foi lá. Tipo, num domingo, assim, tipo, no esquema 110, mas foi uma Aham. galera, porra, legal pra caralho. No fim de semana seguinte foi em Osasco pra 4 pessoas. É. E assim, E tipo assim, eu entendi, que eu falei assim, não, eu entendi como é que é o é esquema. isso. É isso, Se velho. no próximo tiver 8 pessoas, 10 pessoas, a pessoa se interessou pelo som dessa sua banda. Pô, às vezes vem porque você toca numa outra banda, tocou num outro projeto. Sim. Ou não, ou escutou ali numa playlist no Spotify hoje em dia, comprou uma camiseta. Meu, legal pra caramba, sabe? Não importa se você atingir 1 ou 1.000 pessoas, assim, sabe? 10.000 pessoas, 20.000 Uhum. pessoas, pô. Caramba, até eu vi esses dias que Adeus Sofia, pô, uma música que eu gravei. Meu, tava ali, dei minhas ideias. Atingiu a marca de mais de 1 milhão de plays. Cara, pra banda isso aí é muito... Artistas gigantes, isso aí é tipo normal. Mas pra mim aquilo é caralho, meu. Só nessa plataforma aqui, essa música foi tocada mais de 1 milhão de vezes. E se uma música do Ouse Morrer consegue 1.000 plays, eu fico contente, tão contente quanto, assim, que a gente também conseguiu atingir com as nossas músicas, começando, sabe, num circuito, mas a gente sabe que é menor. A Uhum. banda, sei lá, é em inglês, é outro tipo de som, mas a gente atingiu algumas pessoas também. Pô, isso é demais, meu, sabe? Eu tava dando uma olhadinha no Instagram do Ouse Morrer. O Marcelo toca com você? Ele é da banda? Marcelo... Marcelo que era do Dance? Não. Não? Então eu vi um cara parecido com ele. Caramba, não. Foi mal. Eu vi um cara parecido com ele. Eu falei, Poxa, nossa, que infelizmente legal. o Marcelo não tá tocando. Não, Ele tem puta. um negócio Deixa eu ver vegano, chama Vegana Cozinha Orgânica, Esquema. fazia eventos, e agora eles abriram um restaurante lá, aqui na Zona Leste, mas em São Miguel, né? Uhum. E, pô, tô super feliz por ele, assim, meu. Preciso ir lá visitá-lo, inclusive. Pô, e tem o lance do restaurante também, né? Tem É um restaurante vegano? Restaurante vegano. Onde ele fica, Fausto? Fica perto da Barra Funda, perto ali do Villa Country, do Allianz Parque, chama Urban Cozinha Vegana. Uhum. Logo do lado do Allianz Parque, hein? Pô, eu não ando com nenhuma camiseta minha do Corinthians, não assim, dava, fico com dava. medo, né? E como que tá? E aí, é só comida vegana? Isso. Eu me tornei vegan em dezembro de 98. Vegan é tipo o nível hard da parada, né? Eu não gosto de pôr numa escala, não. Eu acho que cada um tem que também se alimentar de uma forma que se sente bem, Sim. que leve de uma forma saudável, porque nem sempre pode ser saudável, dependendo de como a pessoa leva. É uma coisa que eu acredito.
é uma luta, é algo político, é contra a crueldade animal. Sim. Mas não existe só essa luta. Muita gente morre de fome no nosso país, onde a gente joga muita comida fora, às vezes, porque Sim. valor de produção e tantas outras coisas aí. Então, o veganismo é uma questão, é muito importante para mim, é muito importante para muitas pessoas, mas não é a questão principal. Assim como a gente conheceu o veganismo dentro do punk e do hardcore, conhecemos várias outras ideias que são super importantes também, fazem parte das construções pessoais de cada pessoa. Às vezes uma pessoa se identifica mais com uma causa, mais com outra, mais com uma vertente. E isso tá tudo bem, sabe? Uhum. Sabendo que a gente tá nesse meio, né? Eu tô dizendo do meio que eu vivo e que eu sei que tem algumas coisas que são aceitáveis e outras coisas são inaceitáveis, né? Então o veganismo é uma parte muito importante nas nossas vidas. Trabalham várias pessoas lá, mas a ideia vem com o André Vielandi, cantou no Good Intentions por muito tempo. Nós tocamos juntos por muitos anos numa banda chamada Direction. Quando o Good Intentions deu uma parada, o Good Intentions volta, encerra, mas o André continua no rolê. Hoje em dia ele canta numa banda chamada Contra o Céu, junto com o Cello e com o Júlio, que eram do Dance of Days, né? E tá super massa. E o André começou a cozinhar muito tempo atrás, no Vegas, um dos primeiros restaurantes veganos, não vegetarianos, veganos aqui de São Paulo. Uhum. E ele é publicitário de formação, desencanou da publicidade e se achou como chefe de cozinha. Pode crer. E a outra sócia é a Marisa, que é minha esposa. Nós somos casados há bastante tempo. Uhum. Fizemos aniversário de casamento recentemente, 13 anos. E ela trabalha com ONG, ligado à pesquisa e educação. Então ela também está bem inserida nessa parte social. Ela é do rolê do punk, do hardcore também. A gente se conheceu lá na galeria. Então tá tudo ligado, assim, né? Uhum. Então hoje em dia eu tô com um restaurante, produzindo com Ouse Morrer, produzindo com Zander, fazendo um show com as duas bandas, celebrando esse disco do Noção de Nada. Vamos fazer alguns shows junto com o Zander, Sim. né? E tá tudo bem massa, é bem corrido. Eu imagino. Pô, muitas vezes eu tô exausto, sabe? Mas fazendo coisas que eu amo, assim, sabe? Não é só porque você ama também que é fácil. Não é. Me causa ansiedade, às vezes, chegar lá pra compor alguma coisa, não tá saindo do jeito que eu quero, do jeito que eu pensei. Não sei se as pessoas vão achar massa também. Então é meu primeiro material gravando com o Zander. Mesmo conhecendo essas pessoas, o Falco já gravei, já tenho uma química com a Nico de baixo e bateria, já gravei com o Bill, mas é diferente. É uma banda que já existe, tem uma discografia. Porque rola aquela expectativa, né? Fala assim, pô, o Fausto vai lançar um disco novo, né? Pô, já conheço já a linha de baixo do Fausto Dance. Mas Tal, o não que sei o quê. cabe Eu da quero minha ver o que ele vai conseguir. personalidade, o que eu tenho, o que cabe de influência dos outros baixistas no som do Zander. Uhum. Então tem que dosar tudo isso daí. E esse processo de gravação das pressas tem sido bem importante pra isso, né? Mas, apesar de ter uma certa experiência, eu não posso deixar de falar que tem uma insegurança, sim, Mas muito isso é forte. bom, né, Fausto? Isso é bom, né? Sabe? Tenho que ter. Aquele frio na barriga, assim, mostra que aquilo tem importância pra você ainda, né? Sim, eu espero nunca também ser esse cara que vai falar, eu sou o dono da bola, porque eu já toquei ali, já toquei acolá. Então, com o Ouse Morrer, qual que é a sua ideia? Eu cheguei com esse riff aqui, o que você tem ideia da guitarra, na bateria? Vamos construir isso. No Zander, mesma coisa. Foi uma coisa também que veio muito de aprendizado com o Dance of Days, a partir do Lírios aos Anjos, eu pensar mais na canção e menos nas linhas de baixo, que foi o que eu priorizei no Valsa de Águas Vivas. Então é pensar mais na canção. Não quero mostrar tanto serviço assim. Eu quero mostrar que a música tem uma unidade, né? A experiência que eu tive com Eu Serei a Hiena, com Good Intentions, com todas as bandas que eu toquei, sabe? E levar isso pro Ouse Morrer, pro Zander, pra todos os projetos que eu venho a ter, sabe? E é isso, saber escutar, saber ouvir, também colocar as suas ideias ali, né?
falar também, se sentir seguro pra isso, né? Então no Xander eu confesso que eu tô me sentindo um pouco, pode parecer surpreendente, mas é isso, eu tenho esse frio na barriga, sabe? Eu sei que é uma continuidade de um trabalho, mas que são pessoas diferentes fazendo e que eu posso contribuir também, sabe? E eu aprendi muito com o Phil, que hoje toca no CPM, mas era do Heffer, do Dead Fish mesmo, quando ele produziu o Radical Karma, e ele tem um ouvido, sabe, bem meticuloso, e eu aprendi muito com ele durante as gravações ali, sabe? Aquele jeito mineirinho dele, mas, meu, ele é um cara incrível, assim, sabe? E a musicalidade dele é muito foda, né? Muito. Eu pego muito, tenho uma noção muito pelo Heffer, né? Que só tem um álbum, e é um álbum velho já. Já. Velho. E você ouve, você, mano, parece banda gringa, velho. Se alguém não fala, não é banda nacional, você fala, você não acredita. Porque Eles gravaram uma música depois, Uhum. né, com uma formação nova. Eu vi, Saiu um isso é um clipe. clipe, lembra? Meu, Eu acho que meio que eles remixaram esse álbum antigo, relançaram. Eu até Relançaram comprei essa- na é. época, eles um show no hangar. é. E regravaram umas 2, 3 E aí músicas. ele me mostrou as músicas É. que ele tem lá guardado. Que pode ser que algum dia saia. Nossa, é Porque sensacional. ele também é uma pessoa que tem uma musicalidade incrível, assim. Cara, ele participou do show do 0 e 1, do Dead Fish, que rolou na áudio. E teve como bandas convidadas Xander e Garage Fuzz, né? Foi esse primeiro show não, desculpa, mas foi o início dessa turnê que a gente começou a celebrar esse disco, o Trilogia Suja de Copacabana do Noção de Nada. E ver ele tocando ali, cara, me emocionei, mano, sabe? Ver o Dead Fish, o Rick de um lado, o Phil do outro lado, assim, sabe? Meu, foi incrível, assim, sabe? Eu sinto que a entrada dele no Dead Fish na época no CD do 0 e 1 parece que contribuiu muito pra parte melódica, de melodia, de voz até, porque o Phil, ele canta sim, muito, né? E se você ouvir o álbum, assim, o 0 e 1, você vê que o Rodrigo já tá brincando mais com o lance de melodia. Não sei se tem a Aquela ver com o parada reta, Phil. Pode ser. Não sei se tem a ver com o Phil, mas ser. creio que ele trouxe essa bagagem Tanto é que o dele que é disco muito foda. É um marco Não, mesmo, é né? absurdo, é absurdo. Poxa. Tava vendo, já viu aquele documentário da DEC? 20 anos da DEC? Você já não viu? Vi, mas... Aí então, que ele pega desde o começo lá do pai do Rafa, lá nos Nossa, anos tá. 70, que a DEC já existia lá, aquele Aham. bonequinho da DEC, que Sei. foi o cara que fez lá, o menino maluquinho lá, o Sei. Ziraldo. Ziraldo que fez aquele desenho lá. Caramba, Aí não conta toda a assisti. história da DEC. Ah. E tem a parte daí que fala da história tem a parte do Dead Fish. Mano, os caras falando que foi foda pra caralho, assim, gravar. Tipo, os caras foram pro Rio, ficaram uma cota lá, acho que não sei quantos dias. Tá, E tem aham. a parte da gente que é muito boa, muito Meu, foda, que assim. massa. O Rafa falando, assim. Toda a parte de composição que teve ali, mano, muito, muito legal, assim. Pô, foda Falando pra em caralho. Dead Fish, como é que foi substituir o Rick, mano? Cara, Rick é... Eu acho que o Rick é da região aqui da da Moca, Moca aqui, né? pô. É. Ó, que ele, Ele tocava direto aqui no cerveja. ele com tocava o Level 9. É, pô. Meu, quando eu vi o Rick tocando pela primeira vez no Level 9, eu achei impressionante, assim, sabe? Sim. Eu relembrei esses dias com um amigo de uma banda que eu tive em 2003, assim, e a gente tocou com o Level 9, meu, e o Rick, eu achava, caramba, o Rick é tipo o Guitar Hero, já naquela época, assim, sabe? Toca muito, E eu né, vendi muito CD do Level 9 na loja também. E, cara, o Rick, ele... Eu acho que ele é o cara demais, assim. Porque as pessoas sempre pensam, né? Pô, é o cara que substituiu o Phil. Não, o Rick vestiu a camisa, matou a bola no peito e tocou pra frente, meu. O Rick já teve essa vivência toda no Level 9, tocou no Sugarcane, tocou numa banda, o Black Mantra, se não me engano, meu, que é outra parada, assim. Ele toca demais. É um cara que eu escuto o que ele gravou nos discos que ele compôs, meu, que é totalmente diferente do que os outros caras fizeram. Ele tem toda a identidade dele ali. E nas músicas que já existiam do Dead Fish, ele coloca novos arranjos. Eu fui tirar as músicas em cima do que ele tocava ao vivo, peguei vários vídeos. Algumas coisas eu não conseguia tocar. E aí eu pegava algumas linhas lá do Afasia, do Sonho Médio, do Silvace, que eram os arranjos originais, até algumas coisas mais simples.
eu fiz essa mescla. O Rodrigo me passou 40 músicas inicialmente, Putz, caiu pra mano. 31 e depois 28. Mas os shows eram no máximo 20 músicas. É que a banda queria Dá aquela mesclada durante o... isso mesmo, e tinham cidades que se repetiam, Uhum. mudar o setlist, né? Foi uma missão que eu tentei ao máximo não fazer besteira. Errei em todos os shows, porque é um nervosismo, é uma energia também, mas eu tentei representar da melhor forma possível que estava dentro das minhas possibilidades. Eu toquei guitarra no Good Intentions, no Eu Serei a Hiena, em outras bandas também, mas eu não sou um guitarrista virtuoso. Eu tenho, hoje em dia, mais horas de baixo do que de guitarra. Só que eu fiquei muito feliz pelo convite. O convite foi lá no restaurante, eu tava tirando o pedido do Rodrigo. Ele que te atendendo. chamou? Ele falou que o Rick não ia poder ir, e se eu topava ir. Eu tremi na base mesmo. Falei, fudeu. Ele falou, vou te escrever à noite. Tem essas projeções de datas aqui. Ele escreveu. Marisa, minha esposa, estava viajando para outro estado a trabalho. Você fala um pouquinho aqui da pizza. Ah, desculpa. Não pega você. E aí... eu falei, teve esse convite. Eu tinha acabado de ser chamado pro Xander. Uhum. Tinha que tirar todas as músicas do Xander. Mano, a cabeça bugou, né? Fausto? E aí eu dormi, acordei, falei com ela de novo, ela, quando é que você vai ter uma outra oportunidade dessa? Ela sabe o quanto eu gosto da banda. Uhum. E eu escrevi, 7h30 da manhã, Rodrigo, eu topo. Não sei como eu vou me virar, mas tirando as músicas do Xander, já falei, eu vou ter essa turnê, galera. Falei pro pessoal do Xander, tanto é que o Mauni faz o Oxigênio no meu lugar, e faço essa turnê. Teve show grande, teve show pra 60 pessoas, que era o que cabia no lugar. Foi Isso quantos shows no total? foram... acho que teve um show meio secreto em São Paulo, que era, assim, só pra eu não fazer um show antes de viajar, e mais 15 datas. Eu acho que foram 16 no total. E foi incrível, porque a gente tocou nesses lugares pequenos, em festivais, show no chão, todo mundo passando um calorzão, como se fosse um show do Dead Fish em 97, sei lá. E outros shows como se fosse o Dead Fish de hoje em dia. De Berlim foi gigante. Teve show que a gente tocou no interior da Inglaterra, que foi pequenininho assim. E a galera pirando. E gente chegando e cobrando o Rodrigo, falando... eu sou lá do Espírito Santo, eu vi a show de vocês muitos anos atrás, moro aqui, e tudo ficou uma merda quando vocês começaram a falar de política. Mano, quase saiu porrada. Eu não sou nada de brigar. Eu vi que tava rolando essa criaca, eu já colei do lado do Rodrigo, falei, mano, se rolar porrada vai todo mundo bater e vamos apanhar, e é isso aí. E a gente vai ser preso na Inglaterra, vai foder tudo. E o cara mandou dessa, mano. Eu falei, eu não tô acreditando. E aí eu vivi o que o Dead Fish vive sempre. Porque, infelizmente, tem parte do público do Dead Fish que já falou, eu gosto pelo som. Mas é em português o negócio, sabe? Como é que se você canta aquilo... É O Dead difícil. Fish tem uma identidade ali, é aquilo, pronto. Se você não gosta, foda-se, é aquilo, pronto, já era. Tem o seu direcionamento. Sempre foi uma banda político, posicionada. Exatamente, nunca ficou em cima do muro, Não. sempre foi aquilo. E é difícil. E você que escuta, assim, a pessoa que escuta Dead Fish desde o princípio já imagina qual que é o posicionamento dos caras. Que bizarro as pessoas até hoje não entenderem a mensagem. Mas até o João Gordo mesmo falou que teve fã lá deles lá que falou assim: você gosta de defendendo o bandido aí, vou jogar todos os seus discos fora. Joga mesmo, que você não entendeu porra nenhuma do que eu tava falando. Exato. Mas foi uma vivência incrível, assim, conheço o Rodrigo há um tempão, assim, há muitos anos mesmo. Então, o André Pastura, que é o manager, a pessoa que, cuida ali das coisas do Dead Fish, foi tocando bateria. Conheci o André Pastura, ele tinha 16 anos, ele era hold do Sugar Cane. Ele toca muito bateria,
então representou bem o Marcão. Eu acho que foi o que menos ali tava preparado, mas acho que o Rodrigo pensou, vou chamar esse cara que, meu, tá no rolê um tempão, ele vai encarar dormir num quarto com mais 10 pessoas, meu, teve show que a gente dormiu numas beliches, eram 2 bandas, assim, o Wanna Hide Into Nothing, lá da Inglaterra, a perna da Inglaterra foi com eles, e, meu, teve um dia que dormiu, o Rodrigo no sofá e eu no sofá-cama de baixo quebrado, meu, uma coisa que eu mesmo já não vivia há um tempão, foi uma turnê bem roots, assim, sabe? De pegar trem, a gente pegou 3 trens de Dresden pra Berlim, sendo que a gente andou em pé boa parte do trajeto, assim, o trem lotado, sabe? Com umas bikes, meu, mó doideira. Chega pra essa cabeça e fala assim, caramba, eu lá, o Fausto lá de menino da Zona Sul, tô aqui andando de trem na Europa. Isso passou muito na minha cabeça. Eu Onde eu cheguei? Nunca tinha tocado na Europa. Só tinha tocado com o Good Intentions em 2010, Chile e Argentina. Então foi um sonho realizado de tocar na Europa. E um sonho maior ainda de tocar músicas ali, meu, que eu já vi tantas vezes ao vivo em shows. Qual que você mais pirou de tocar ao vivo? Isso que eu ia te perguntar, mano. Nossa! Aquela que você falou, caramba, tô tocando essa. Nossa, são tantas, assim, eu acho que... Pô, MST, Mulheres Negras, Queda Livre, Sonho Médico, eu já tinha tocado numa ocasião nesse Oxigênio Fest, que seria, em tese, o último show do Dance naquela época, né? Que foi esse com o Fist, com o Reitinho, com o Zander. E como eu tava saindo da banda, o Nenê cantou uma música com o Dead Fish e eu toquei Sonho Médio, assim, sabe? Com eles. Então, sempre que também eu toquei essa música em todos os shows, eu me lembrava daquele dia, assim. E outras músicas, assim, meu, que tipo, eu já ouvi tanto, sabe? Quando eu nem pensava em tocar numa banda que lotaria o hangar, quando eu tava lá ainda nos Espoletões, no Low Battery, sabe? E eu já tinha o CD do Dead Fish, tinha o Sirva-se em CD e o Sonho Médio gravado em cassete, sabe? Pô, e Escapando, quando a gente tocou poucas vezes, mas é uma das minhas músicas prediletas do Dead Fish, então quando rolou assim, putz, foi foda. E pra mim, todos os shows foram muito importantes, mas o de Berlim, eu nunca vou me esquecer. Por sorte, eu tenho uma GoPro velha, não tem nem visor. Eu coloquei num lugar que pegou o show certinho, e tem esse registro desse show. Você botou no jogo no YouTube? Tem no YouTube. E a casa é o SO36, que é uma casa icônica de Berlim, já tocou todas as bandas lá, é uma casa grande. Tinham vendido, seria o maior show, talvez. Tinham vendido 300 e poucos ingressos, falei, pô, já vai ser massa demais. Meu, quando a gente sobe no palco e olha o negócio lotado até o final, eu falei, fudeu, vem uma energia que eu não sei descrever. Meu, a gente se olha assim, começa o show, mano, aquela galera, aquela massa, eu falei, meu, isso aqui ninguém vai me tirar nunca, tá ligado? Eu participei, eu me senti fazendo parte da banda, cara. Tipo, eu fui ali um substituto, sabe? Mas naquele momento eu era da banda e muitas pessoas vieram conversar comigo. Lembrava do meu trabalho com Dance of Days, sabe? Falaram, não, você tá aqui, você é da banda, sabe? Eu tentei ao máximo representar ali o Rick, o Phil, o Murilo, o Juliano, todo mundo que tocou guitarra nessa banda, sabe? O Marcelinho, que, meu, é lá da origem da banda, sabe? O No também, né? Eu citei meio os guitarristas, né? Mas, porra, o No achava tão bravo quando a gente tocava junto, assim. Ele é meio bravo, né? Cascuda, Mas toda essa galera, e ajudar a levar essas músicas pra uma turnê na Europa que a banda não ia há tanto tempo, sabe? E, meu, eu tive esse convívio grande com os caras. Conheço o Moderno há muitos anos, mas a gente teve esse convívio maior, o André Pastura também, sabe? Então, reforçar essas amizades, assim, cara, acho que uma das coisas mais importantes foi essa daí, sabe? Do convívio, das amizades, a gente, meu, reforçar tudo isso. E é mó legal, tipo, que você vê o Moderno. O Moderno apareceu no Quail, né? Aí tocou no Sugar Cane, aí chegou no Dead Fish. Você lá atrás, lá tocando, do Dance,
quando tu fez essa participação do Dead Fish tocando com o Xander. Tipo, eu acho mó legal isso, assim, né? É. Tipo, essa. Como a gente pode falar? Essa. Intercâmbio de bandas, né? Então, O Rick também tocando no meu, Sugar pô, Cane. total. Level 9, Sugar Cane, caramba. Dead Eu gosto Fish. muito do Rick, mas, mano, o Sugar Cane pra mim ali é o Vini e o Capilé, cara. Assim, Mas a gente tem que entender, entender os assim. momentos, sabe? É porque Igual. assim, só aquele, quando você fala, aquele cara saudosista, né? É. Você olha assim e fala assim, pô, é legal, mas eu gostava também Mas daquela imagina, época. você falou do timbre do Júnior no História Não Tem Fim. Sim. Eu citei que o Valsa é um disco importante, mas, meu, isso pras massas, mas eu acho que o História Não Tem Fim talvez seja o disco mais importante, que quando a banda canta em português e atinge tantas outras pessoas. Sim. E, meu, eu substituí o Júnior, que era a pessoa mais próxima de mim. Então, com certeza, teve também. Alguém falou, pô, não é o cara, Mas não a- é ele ali. É, né? mas- Mas quando a pessoa não tá mais, a gente tem que também reconhecer sim. que quem tá lá Uhum. tá fazendo, sabe? Pô, quando as bandas mudam. Por isso que eu fiquei com medo de quando a gente entrou no Xander, das críticas. Meu, tem gente que critica o Marcão até hoje no Dead Fish, mas o cara tá lá fazendo o trampo dele, tá compondo, tá levando essas músicas, tá fazendo músicas novas. E é o cara que tá na banda, Sim. sabe? A gente tem que saber Ele tá que é isso. construindo a história dele dentro da banda, né, mano? É. Aqui nem você do Dance também. Você chegou lá pouco depois do lançamento. Eu mano, fui, foi lá e você. eu fui o quarto baixista. Então. Mas aí, de quarto baixista, assim, respeitando todos os outros, assim, mas você Sempre. é o falso do Dance. Porra, é muito doido isso, sabe? Uhum. Porque Você construiu sua história lá dentro. pô, eu sou o quarto baixista e construí Como- minha história lá. Isso é, meu, é demais. Como o Rick construiu a história dele do Dead Fish. Com Você for ver, certeza, pô. já vai fazer quase o quê? 10 anos já fez já que ele tá no Dead Fish? Acho que sim, né? Que ele gravou aquele de. O Vitória. Vitória. Primeiro foi Vitória. É. Vitória foi o quê? De 2014, 2015? Eu acho que é por aí, né? Então, ele já vai fazer 10 anos dentro da banda. Então, Se não é 10, é quase 10. ele tá construindo uma história hoje. Hoje você vê o Sim. Dead Fish, você vê tipo o Rick lá dentro. Claro. Sem Porra, pegar aquela identidade dele. demais. Que nem você pega, por exemplo, o Ratos. O Ratos, o Juninho. Meu, Assim, a gente tem aquela coisa assim, o Juninho é o mais novo, mas o Juninho vai fazer quase 20 anos que ele tava no Ratos já. é verdade. O Juninho é o mais novo, já é mais velho que eu. Mas é isso, pô, em relação aos outros caras, né, que tocaram também, que tocam, né, que é tudo mais velho, outra geração. Sim. E o Juninho começou como hold e já é muita cara do Ratos de Porão Sim, também. Ele é. E o cara, o vegano lá dentro, que eu vi uma reportagem, uma entrevista dele, ele falou assim, pô, os caras falaram assim, pô, mas não é ficar meio assim, mano, chegar lá, só você de vegano lá, só tudo muito louco de droga lá. Credo também. Ele, mano, normal, e tipo, ele encaixou na banda. Perfeito, Perfeito, cara, perfeito, sabe? Eu acho que hoje em dia a cabeça de todo mundo tá mais aberta. Igual Sim. eu falei, recebi crítica lá atrás. Eu viajava com a galera que fumava maconha. Eu tinha tudo pra usar o que eu quisesse, mas não é o que eu quero. Então eu sigo a minha vida, cara, sem encher o saco de ninguém. E acho que tem que ser assim também. Só uma coisa, Fausto, a gente sempre conversa aqui com bandas novas, né? E com o pessoal já das antigas. Meu, uma coisa que eu vejo muito legal dessa geração é que eles não têm medo de misturar, cara. É isso aí. Diferente da nossa geração, da geração pouco anos 90, Total. que tinha tipo assim, porra, você botava um riffzinho a mais na música, não, isso aí já tá, não, sabe? Não, a molecada, tipo, os caras vai botar a guitarra pesada, botam um rap no meio Isso. e foda-se. E tá tudo bem. E foda-se. E Não tem aquela neura de falar, não, mano, será que vão gostar? Será que não vão gostar? Tipo, Meu, eu eles fui num fazem- show recentemente de bandas bem mais novas com um primo meu, o Pedro. Meu, que eu me reconectei agora no Natal na casa dos meus pais. Ele era uma criancinha, que é a minha lembrança, e agora ele tem 18 anos. Em 5 minutos a gente começou a falar de som, já fomos em 2 shows. E, meu, é muito massa, sabe? É uma geração. A gente sempre falou de não ter preconceito, mas essa galera realmente não tem preconceito. Mistura sem medo, sem amarras, assim. E, cara, é um aprendizado pra gente, inclusive. Sim. Né? E você vê uma galerinha assim que você não dá nada pros moleques, assim, os moleques curtem o som, entende, vai atrás Sim. e tal, não sei o quê. Eu só acho que essa galera, eles não gostam muito de querer aprender a tocar instrumento. Ah, Eles gostam mais de coisa digital.
também é uma coisa geracional, É, geracional, né? É, e a gente também tem que se adaptar a isso. Exatamente. Ô, Fausto, antes da gente finalizar, mano, fala qual que são o futuro do Xander, o que vocês já estão gravando um disco novo, o que tá acontecendo, as outras bandas, conta aí pra gente o que você vai fazer. Vamos lá. Xander está gravando as prés do disco novo. Pretendemos gravar em maio, se tudo der certo. Pode atrasar, a gente sabe como que é a vida de todo mundo, é corrido. Mas esse ano sai. Temos mais alguns shows dessa turnê, celebrando o Trilogia Suja de Copacabana. Vamos fazer São Paulo, Hangar 110, Espírito Santo. Tem mais 2 cidades para anunciar aí, que vai ser bem legal. O Ouse Morrer tá compondo, nesse momento, 2 sons novos. Talvez venham mais, mas com certeza um vai para um split em vinil, que a gente vai lançar isso em primeira mão. Não sei nem se eu posso falar isso. Não fiquem bravos, outras bandas. Vai ser o Contra o Céu, que é essa outra banda do André, com o Cello e com o Júlio. O Angústia, o Crush Uzal, que é uma banda nova que ainda não lançou nada, que é de uns grandes amigos meus, assim. E o Ouse Morrer. Então tô bem empolgado, porque vai ter esse lançamento em split, em 7 polegadas. Eu tenho vários splits assim, sabe, dos meus discos. Então é uma coisa que vai ser muito importante pra mim. E Xander vai lançar o disco novo. Esse ano comemora 15 anos do disco Brasa, que é um dos discos mais importantes do Xander. 15 anos, cara. Talvez a gente faça alguma comemoração, não sei ainda, quem sabe, mas seria legal celebrar esse disco também. Bom, talvez um spoiler que pode ser que não aconteça, mas o fato dos 20 anos do primeiro disco do Eu Serei a Hiena fez a gente voltar a conversar. Quem sabe rola alguma coisa. Também não tô autorizado a falar sobre isso. Me desculpem, meus amigos de banda. Se rolar, vai ser demais tocar novamente com essa galera. Porra, É isso. sensacional. O disco do Xander, vocês mesmos vão produzir ou vocês estão chamando algum produtor de fora? Não sei se pode falar também. Estamos sim. E ainda não posso falar. Mas talvez sim. Talvez role sim. Mas nesse início das prés, todo mundo tem uma experiência de gravar. E o Bill trabalha com isso. Então, Ele- isso que eu ia perguntar pra você, desculpa te interromper, Fausto. Que Perdão. isso? Assim, porque quando você tem um cara que tem essa direção de mixagem, de produção, de produzir outros artistas e ter esse produtor dentro da banda, isso é bom ou é ruim? Porque às vezes, tipo, porque você produz o seu próprio som, porque às vezes você fica naquele looping, né? Aí Sim. precisa de alguém de fora chegar e falar assim, gente, O Bill, ele tá fazendo uma produção assim nessa pré, mas tranquila, eu acho. Quando nós gravamos com o Radical Karma, ele falou: não vou produzir nada, vai ser o Phil que vai produzir a banda. Quando eles gravaram o Em Carne Viva, foi uma outra pessoa que produziu também, né? Que foi o Lucas Teodoro, que depois até tocou um pouco na banda. E aí, ele tá colocando algumas coisas, mas ele não tá produzindo. Eu acho que se essa pessoa for produzir, vai deixar mais na mão. Mas a gente tá conversando de ideias ali que pode soar, nesse momento, soar bem pra banda, né? Ele tem muita experiência com isso e ele é muito bom. ótimo. Agora vamos para aquelas perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. Eita. Meu, ô Fausto, tem aquele confusão, mundo acabando lá, você tem que salvar 3 discos, cara. 3 discos ali, você só pode salvar 3. Pra ouvir pro resto da vida. Então, mano. pro ouvido és a vida. Certo. Tá, então, ó, mas aí a gente vai te colocar esses 3. Deixa rolar, deixa rolar. Tá, aí, não. desculpa, beleza. Vai, qual os 3 que você salvaria ali? Só 3 ali. Vamos lá. Eu acho que eu levaria a coletânea do Simon Garfunkel, que era a fitinha que meu pai colocava pra gente escutar. Eu tenho que colocar aqui o Injustice for All do Metallica, que o Metallica foi a primeira banda que eu me tornei fã. E eu gosto muito desse disco, apesar de o baixo não aparecer ali, eu ser baixista, né? Mas eu gosto muito das músicas desse disco. Ai, caramba! E eu acho que o que foi muito importante para montar minha primeira banda, o It's Alive dos Ramones,
que sem ele lá atrás não teria nada até aqui. Mais Ô, você falou de It's Alive, cara. eu que acho levaria que o It's Alive. É? Já falaram o It's Alive. Apesar que É. tá entre o It's Alive e o Locolive. Ah, tá. Mas o Locolive ainda tá ganhando. É. O It's Alive é muito bom. O It's Alive eu acho, assim, muito, um dos discos mais foda do Ramones, assim, ao vivo. né? Então. Eu acho melhor que o Loco Live. Porque é a essência do Ramones ali, é o... Gente, ali não era nem anos 80, eles já estavam fazendo aquilo. Aquilo mudou tudo. E ao vivo é mais rápido até, né? Caramba, então. Eu só escutava isso uma época. Mas são esses. E... Foram 3, né? aí Tá. agora eu vou te colocar numa... Sinuca? Sinuquinha. Um autoral que você gravou. Qual que você Independente da banda. É, Um autoral. ou 3? Me ajuda? 2, vai. Dois? 2. Se não for deixar a gente dispor. Tá legal. Omnis Canidae, do Eu Serei a Hiena. E o Insônia do Dance of Days. Não é o Valsa, mas é isso. Caralho. Fausto, mano. Ah, gente! Foda, mano. Prazerzaço. Fausto, obrigado por você ter vindo aqui com a aí. gente. Cara, que Puta, prazer. Obrigado. Eu fico, pô, veio o Fabrício aqui, veio a Nenê e, tipo, veio você, cara, é tão legal poder bater esse papo com vocês, porque a gente, moleque lá, 16, 17 anos, vendo vocês tocando, vendo, tipo, indo no festival na Penha, sabe, Oh, vendo vocês sim. tocando, sabe, e poder chegar aqui e conversar com vocês, tipo, ver o lado de vocês ali atrás dos bastidores, cara, é muito legal. Eu agradeço você por deixar dessa oportunidade pra mim e pra todo mundo aqui no podcast. Muito obrigado, viu? Eu agradeço demais a oportunidade. Obrigado pelo espaço, por eu contar minhas histórias. Eu acho que eu falei demais até. Espero que tenha sido muito, Eu acho muito longo. até que você devia falar mais. Já vamos combinar para um próximo. Eu me senti muito bem recebido aqui. Esse ambiente aqui tem tantas coisas que eu gosto aqui dentro dessa sala, sabe? E então eu me senti em casa aqui mesmo. Obrigado demais pela recepção de todos vocês. Valeu mesmo. E tô ansioso para escutar mais episódios do podcast do Dona Mara. Sei de um próximo convidado que eu gosto muito, não vou falar aqui, mas quero ouvir. E de um outro podcast que tem a ver com uma coisa que eu gosto bastante, que é de videogame antigo. Então, A última, Super Nintendo Mega Drive. Master System. Isso aí. Gente, obrigado. Tudo de bom pro podcast. Parabéns que já foram mais de 100 episódios, Sim, né? já. Então, que trabalho incrível. É uma persistência que eu imagino que é enorme e uma dedicação. E eu sei que tem não só assunto de música, mas tantos assuntos que vocês abrangem aqui. Então, parabéns pela essa iniciativa e muito obrigado novamente pelo espaço e pela oportunidade. A gente agradece. Eu também agradeço, Fausto, por ter aceitado vir trocar uma ideia com a gente. Você fez parte aí da cena independente, faz ainda, né? E eu te conheci ali no Dance, na loja, principalmente na loja lá, que, né? Foi icônico lá, eu consegui no meu tiro, você que não tinha lugar nenhum. Aí você sacou da caixa, assim. E, porra, massa demais ficar essa ideia contigo, irmão. E eu desejo tudo de bom, que é só o começo de muita coisa boa. Com certeza. E precisar aqui da gente divulgar o material, o trabalho, estamos aqui de portas abertas. Fica à vontade. E deixa o seu... Eu quero uma camisa do Zander lá. Depois você me manda um link lá pra eu Oh, comprar. tá bom. A do que tem a formação, que eu acho muito foda. aquela lá. Que demais. Eu acho muito foda aquela lá. E deixa o Instagram do restaurante, o seu, Bom, primeiramente, legal. do restaurante. Pô, Pra te valeu dar um aí. advogado aí. O meu Instagram é Fausto X Oi. X é de Stray Ed, Oi é meu sobrenome mesmo. O restaurante é URBA Cozinha Vegana. Funcionamos todos os dias pro almoço. Eu toco atualmente no Ouse Morrer, @Ouse Morrer, né? E Zander Oficial também. E quem quiser também conhecer meus trabalhos passados, pode mandar uma mensagem. Eu posso falar um pouco mais das bandas que eu toquei, mandar um link também para escutar o Good Intentions, Eu Serei a Hiena, material que eu gravei com o Dance of Days. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Pô, foda. Queridão, obrigado. Mais um episódio aí. Pô, Pra conta. agradeço aí, Fausto. Valeu pela presença aí, querido. meu.
Tamo junto, assim, muito legal. A nossa realmente. conversa lá fora já foi quase um podcast. Tá vendo só? A gente fala que a resenha lá fora dá um segundo podcast mesmo, é isso cara. aí. Mano, é isso, as portas estão abertas. É o que eu te falei, mano, vamos combinar um próximo aí, porque o papo contigo é muito legal e tu tem muita história. Obrigado. Valeu junto. demais. É nóis. Terminando mais um Dona Mara Cast. Valeu você que ficou até o final. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. A gente também está lá nas plataformas de música também, no Deezer, no Amazon Music, no Spotify. Você não consegue ver o episódio, coloca lá na sua plataforma preferida. Escuta enquanto faz suas coisas lá no seu trabalho, enfim. A gente também tem nosso QR Code. Gosta do nosso trampo, quiser dar uma força aí, a gente aceita de bom grado. Deixa o like, compartilha, tem nosso canal de cortes também. Isso aí, Documentinho. Rafoca, tem nosso canal de cortes aí pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente vai deixar lá os melhores momentos e lembrando que finalizando aqui, já vai estar disponível lá os cortes com o Fausto. É isso aí, gente, muito obrigado a todos, Fausto, novamente, muito obrigado, cara. Valeu. O Zé, a Lari, todo mundo aqui, e aí, muito obrigado, falou. Valeu.